Salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Porta Aberta. Estou eu, Emanuel Cameli, com Giovana Paixão aqui, apresentando mais uma vez pessoal. a quinta edição do podcast. Estamos aqui com Gin Gabriel Melo Cameli, meu Prazer. primo legítimo. E ele é formado em medicina, recém-formado em medicina na Faculdade Newton Lins, em Manaus. E agora está trabalhando aqui na nossa cidade, Cruzeiro do Sul. Muito feliz de ter ele aqui comigo, porque a gente cresceu junto e acredito que vai ser uma oportunidade top de conversar aqui com ele, porque ele é um cara inteligente, entendeu? Assuntos variados e bitcoins e artérias e veias, todas essas coisas, gente com pressão alta. Hoje a gente vai falar de anabolizantes, coisas, né? Pois é. E aí, Gabriel, o que te motivou a estudar medicina? O que me motivou a estudar medicina, no começo, quando eu era bem criança, eu queria engenharia, né? Assim, pela nossa família, tem empresa de construção. O vô também tinha a empresa dele, trabalhava um pouco lá, de vez em quando eu era criança, eu, o André, o meu irmão, né? E o nosso primo, o Dudu. Aí a gente ficava lá e queria trabalhar todo mundo lá quando era mais novo. Só que aí eu fiz um ano de cursinho em Brasília, e lá eu comecei a pensar em medicina, né? Todo mundo chega uma hora da vida que acaba pensando. Todo mundo não, mas a maior parte das pessoas acaba pensando. Aí eu conversando com algumas pessoas, alguns parentes meus de lá, falaram que, olha, é uma área boa, tu devia tentar, é uma área que você tem uma alta satisfação pessoal, né, de atender, de trabalhar, você recebe mais também, não vou dizer que também não teve esse quesito. Uhum. E o mercado de trabalho é bem menos saturado do que é o de engenharia. Sim. Apesar de que medicina hoje em dia tá um negócio assim que tá super saturado já e vai ficar mais. Uhum. Mas em comparação com engenharia é algo bem menos saturado até É agora. mais fácil pra ganhar dinheiro, medicina, né? Na realidade, medicina não é que você ganhe dinheiro assim muito, porque se você comparar a hora de trabalho de um médico, como por exemplo alguém que dá aula particular, a pessoa particular pode cobrar R$100 a hora-aula, Uhum. ela tá recebendo mais por hora do que eu vou receber. Por exemplo, um plantão bom assim, você pagaria R$1.200. Então, aqui no Acre, só um lugar paga isso e isso vai dar R$100 hora, né, de trabalho. E é um trabalho assim que é muito puxado. Sim. Também. Uhum. E é 12 horas também, né? Não é uma hora você ganhou isso. É 12 horas de trabalho seguido e muitas vezes é seguido mesmo. Não tem pausa, não tem folga, porque depende da complexidade do que tá na tua frente na hora. Entendi. Interessante falar de engenharia, né, que tá muito saturada, mas eu acho que o mercado para engenheiro tá muito aberto hoje em dia, porque ou você faz a faculdade de engenharia, você pode ser ou ser engenheiro ou pode ser Uber, né? Tem esses dois caminhos. Agora pode ser entregador Dizem que do direito iFood também é comum isso até, né? Eu estou no terceiro período de direito. Ó, isso aqui não é desrespeito aos Uber, entendeu? Mas mas é porque realmente o que acontece. Tá super saturado. Quando eu tava fazendo um curso preparatório lá em Rio Branco, né, eu pegava Uber direto. Quando eu vi, assim, a plaquinha da OAB no Uber, eu falei, eba. Não, mas realmente, não desrespeitando os Ubers, nem qualquer outra profissão. Mas já tem casos de médico que não conseguiu emprego em alguns grandes centros que teve que trabalhar com outra coisa. Uhum. Até conseguir, né? Por exemplo, ele até consegue, mas assim, ele consegue às vezes um plantão que sobra na semana, porque já tem muita gente ali de olho. Num plantão sobrando, né? Sim. Muita gente sobra na semana e ele consegue pegar, só que ele não vai querer ganhar só 1.200 na semana, ele vai querer mais, e aí ele acaba tendo que procurar às vezes outros trabalhos. Uhum. Entendi, porque é muito estudo, aí depois não compensa. É muito estudo tanto, e né? muitas vezes também é muito caro a faculdade, né? Você tem que saber levar isso em conta. Se vale a pena você fazer a faculdade pensando só no salário, ou se você está fazendo porque você também quer exercer aquela profissão. Se você gosta da rotina, se você gosta do que você vai trabalhar. Medicina tem muita coisa que você pode abrir, ela abre um leque enorme, né, de possibilidades. Sim. Tipo, você tem vários trabalhos que você praticamente não vê o paciente. Por exemplo, patologista. Ele vai analisar lâminas. Que é lâminas? Lâminas, você pega uma amostra de uma biópsia do paciente, sim. coloca na lâmina, vai pro microscópio e você analisa. Ele tem praticamente zero contato que com nem o paciente, né? o exame de malária, né? Aquela mesmo. Também. É. Só que nesse caso é o bioquímico que faz. Uhum. Mas também você pode ter muito contato com o paciente. Por exemplo, como eu trabalho numa unidade básica. Então, assim, eu praticamente contato só com o paciente. Eu não tenho contato com mais nada que não seja a pessoa. Tipo, eu não recebo exame pra me laudar, eu não recebo nada. Eu recebo a pessoa com uma queixa, com uma necessidade.
e eu tenho que ir lá ajudar o máximo que eu puder ela, né? E até onde vai a tua ajuda? Até onde pode ir? Pois é, Manuel, assim, como é unidade básica de saúde, a minha ajuda é clínica. Eu posso ajudar em casos mais básicos que a pessoa não necessite da ajuda de um especialista, que é muita coisa. Por exemplo, hipertensão, inicial de hipertensão, tratamento inicial de diabetes. Eu tenho que saber referenciar essas pessoas para onde elas vão depois, mas elas já vão seguindo um tratamento, seguindo um protocolo para elas tratarem a doença delas, né? Mas, por exemplo, eu não entro em procedimentos invasivos, eu não realizo exames de alta complexidade, por exemplo, exames muito caros. Eu solicito o exame e encaminho para alguém mais capacitado do que eu avaliar. E o que é que aquela pessoa tem, o que é que ela precisa. Entendeu? Entendi. É um trabalho assim que é atenção básica à saúde, mas é um básico de alta resolutividade, é o que a gente foca. É ser bem resolutivo, não é só receber o paciente, passar uma dipirona e dar um encaminhamento. Às vezes, muitas vezes acontece, né? Mas a gente tenta fazer o melhor que dá só com as informações clínicas da pessoa. Ah, porque não pode. Geralmente não vem com exame, né? Não vem nada. Geralmente não vem com exame, mas assim, eu posso solicitar exames simples, né? Hemograma, Papa Nicolau, tomografia, exames para mama, exames de urina, essas Mamografia, coisas. né? Mamografia. Aí tem que saber pedir pro paciente, dependendo da determinada idade, a pessoa tem que fazer anualmente, de 6 em 6 meses, dependendo da condição. A gente tem que referenciar isso tudo. Entendi. E uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que muita gente, por exemplo, entra na universidade e fica com... Porque financia, né? Aí fica com uma conta gigante pra pagar pós-escola. Então, mais ou menos, como que é isso lá pra galera que tá financiando uma escola de medicina? Manuel, assim, financiar hoje em dia ainda vale a pena. Vale a pena, às vezes, até mais do que você pagar de uma vez. Pagar mensal, né? Porque você financiando, você no fim, você pode fazer o parcelamento. Tem benefícios, né? Pra quem financia universidade. Então, você faz o parcelamento daquilo, você vai acabar pagando R$1.000 por mês, mais ou menos. 1.000, 1.200, até 3, 4 mil. Mas assim, ainda é bem menos do que a pessoa paga no normal, né? Hoje em dia, a faculdade de medicina dificilmente tem mensalidade abaixo de 10 mil. Porque antigamente até tinha, a partir de 6, 7. Só que inflacionou os preços de tudo. Quanto mais você evolui no curso, mais caro fica. E financiar ainda vale a pena. O FIES ainda é muito bom. Você acaba com uma dívida grande para pagar, mas também você agora tem uma formação, né? Essa dívida do FIES pode expirar, sim? Ela não expira normalmente. Mas o que acontece é que o governo pode perdoar a dívida. O que, assim, no meu ponto de vista é ruim, né? Porque incentiva a pessoa a não pagar. Sim, realmente. Apesar dela ela vai ter alguns problemas se ela não pagar, vai ficar com... Além do nome sujo, ela é bloqueada para fazer alguns tipos de empréstimo. O que também pode ser perdoado com os anos, pois né? é, o que aconteceu foi que nesse último... o que aconteceu... Não, ela não vai pro Serasa, ela vai para outro regime de cobrança. O que aconteceu esses últimos anos foi que os dois últimos presidentes perdoaram a dívida. E assim... Sério? De todo mundo? De todo mundo não, perdoaram algumas dívidas. Ah, tá. Mas isso aí dá incentivo a pessoa não pagar, né? E se a pessoa não paga, o sistema não se financia. Sim. E aí prejudica quem realmente precisa e quer pagar e vai fazer tudo certo. E aí fica faltando dinheiro, que os médicos estão até entrando em greve também lá em Rio Branco, pra pagar as pessoas. É tenso. E tenso. Como que é, mais ou menos assim, a experiência numa unidade de saúde básica? Mano, é um dos trabalhos assim da medicina que você tem mais contato pessoal. Então é muito conversa, é você conversar muito bem com as pessoas. E a experiência de trabalho é boa, assim. Normalmente os pacientes da unidade de saúde básica, eles não estão com nenhuma emergência, nem urgência. Às vezes chega uma pessoa com pressão muito alta, se ela estiver sentindo alguma coisa, você tenta resolver alguma coisinha por ali e encaminhar ela para a unidade de pronto atendimento, para a UPA. Mas normalmente as pessoas chegam mais calmas, mais tranquilas, chegam com mais paciência para conversar, entende mais o teu lado, de você fazer um atendimento demorado, porque precisa, você não pode atender a pessoa em 5 minutos, entendeu? Quando você está na unidade básica, você não está ali para você de pirona e casa. Sim. Você está ali para ter uma conversa boa com a pessoa, descobrir o que é que tem, qual é o problema dela, né? Tipo, tanto físico, quanto de doença, e quanto os problemas, se ela tiver alguma queixa de ansiedade, de estar se sentindo deprimido, de estar com tristeza. Você tem que saber conversar e manejar isso. Às vezes a pessoa vai lá pedindo orientação por dieta. Entendeu?
Ah, se todo médico pensasse assim também. Muita gente não pensa, mas tem muita gente que pensa que é boa. É porque as Aham. pessoas normalmente lembram de quem é ruim, né? Ele fala, aquele dali fez realmente. o atendimento em mim, rápido, esculhambou e não sei o quê. Nem me Mas olhou aí, direito. assim, quantos atendimentos essa pessoa fez? Ela pode ter feito 10, mas ela vai falar. Ela não vai falar bem dos 9. Ela vai falar bem de um mal. Faz sentido. E aí acaba pegando essa fama ruim às vezes. Mas eu não vou mentir que às vezes tem atendimento que realmente são ruins. Uhum. Eu fico pensando assim também, quando chega uma pessoa que tá com uma coisa muito contagiosa, como é que vocês lidam com isso pra não ficar assim? Reza. Assim, tem algumas medidas que é prevenção, né? Aham. Dependendo, assim, o que tu considera muito contagioso. Pode ser uma coisa muito contagiosa, mas pode não ser uma doença grave. Gripe é algo muito contagioso, Sim. mas é grave? Não é tão grave. Porque eu já vi médico atendendo pessoa gripada, né? Assim, ficando assim com a mão pra não falar muito com a pessoa. É importante. Quando tem muita gente com gripe, assim, o ideal é você usar uma máscara dessa simples, máscara cirúrgica, né? Ah, é? Só que, assim, o problema da máscara cirúrgica é que é recomendado você usar ela e ficar trocando a cada, se eu não me engano, meia hora. Aham. Isso não acontece, né? Ninguém tem tanta máscara assim pra trocar a cada meia hora. Por exemplo, se eu trabalho de 7 às 12, eu vou usar umas 10 máscaras. E aí a caixa de máscara tem 50, vai dar uma semana uma caixa de máscara. E não vai ter lugar que você faça isso assim. Uhum. E o que dá pra fazer é tentar realizar limpeza. Quando o paciente, por exemplo, ele tá muito gripado, você manda ele sentar, mas fala pra ele tentar não encostar na mesa, pelo menos. Ele senta aqui, você tenta não encosta aqui, porque você pode contagiar alguém, entendeu? Aham. Tente manter só na cadeira. E aí você vai lá, realiza o exame, usa luva, e aí você tem esse nívelzinho de prevenção. Não é o melhor, não é o ideal, né? Mas Nunca te ocorreu não, né, de você de contaminar... pegar uma gripe assim? Já. Ah, já? Muitas vezes. Imunidade Principalmente aí. durante a faculdade. Rodando nos estágios de pediatria, que você fica nos hospitais pediátricos. Aham. Muita criança vive gripada, né? Uhum. E aí a gente vivia gripado também. Caraca. Beleza, que experiência top, hein? Mas você não sente muito, não. Os Depois de um tempo anticorpos. acostuma. Os anticorpos Os blindados. anticorpos vão se fortalecendo. Teve alguma experiência, assim, durante a faculdade que tu tava, por exemplo, fazendo na pediatria, ou sei lá, ortopedia, neurocirurgia, que tu achou, assim, doido, uma experiência bem, assim, demais? O que tem que tu acha que considera-se mais doido é as experiências de pronto-socorro e pronto atendimento ali, que a gente fala que é os porta aberta. Porque ali chega tudo que tu imaginar. Tudo conectado. Voltou energia, foi? Chega tudo que tu pensar na porta aberta. Então vai desde gente com... Sei lá, a pessoa tá com um problema sério ali de risco à vida, né? Sangramento muito intenso, muito... pegou tiro, facada... Tem que ser rápido explodiu também, alguma né? coisa, tem que ser muito rápido nessa hora. Explodiu alguma coisa. Explodiu fogo de artifício na mão. Nessas horas você tem que ser muito rápido. E também chegam os pacientes que são engraçados. Normalmente chegam umas pessoas Bêbados. embriagadas. Embriagadas que acabam sendo engraçados, né? Assim, não é engraçado, a pessoa não tá sentindo nada, mas você não tem como não ser cômico em algumas situações. Da paciente se apaixonar pelo médico, se apaixonar pelo aluno. Isso aconteceu muito durante a minha graduação. Não comigo. Não eu tô querendo me gabar, não, mas com outros colegas. Entendi. E aí... E essa é uma parte que eu considero bem doida. Bem doido. Então tu nunca pensou em trabalhar em urgência e emergência, assim, por causa disso? Não, eu penso em trabalhar em urgência e emergência. Legal. Eu quero trabalhar agora procurando trabalhar no SAMU. Então não é nem urgência e emergência, é o pré-hospitalar, é o pré-urgência, né? É você chegar lá, pegar a pessoa onde ela estiver, em rua ou casa, e levar. Então essa é a urgência maior, assim, né? Você receber o paciente no local. Onde ocorreu o acidente já. Faz os primeiros socorros. Isso, fazer os primeiros socorros. Como eu quero ser cardiologista, urgência faz parte da cardiologia, né? A pessoa tem um infarto. A maioria dos problemas cardíacos as pessoas descobrem na urgência, na emergência. Ele tá infartando, tá sentindo uma dor no peito, tá desmaiado, parada cardiorrespiratória. Então é uma área que eu acho interessante. Eu não acho ruim, não.
Tu disse que quer ser cardiologista, né? Eu lembrei de uma vez que fizeram um transplante de um coração de um homem com o coração de um porco. Ele viveu. Tu soube disso aí? Soube, ele viveu um tempo e depois morreu. Tu acha que no futuro a humanidade pode fazer isso daí? Acho. É um porco. Na realidade, ele usa esse animal, mas esse animal é. Assim, o porco ele tem uma semelhança genética grande com o ser humano. Então, muitos órgãos são semelhantes. Só que esse animal não é como qualquer porco, eu pego ali e posso transplantar o coração Tratadinho, dele. né? Então, Não, é um geneticamente pouco. modificado. Ele é imunomodulado, né? Ele é. Além do geneticamente modificado, ele também recebe remédio durante toda a vida do porco para ter uma imunomodulação, para não ter rejeição pela parte da pessoa. Porque assim, a pessoa implantou um fígado, e o fígado foi rejeitado, um fígado não, um rim foi rejeitado, você tira, entendeu? Deixa a pessoa em diálise para substituir o rim dela, ou então se ela tiver outro rim, deixa ela só com o rim mesmo. Agora, se a pessoa tem rejeição a um coração, Ela vai morrer. vai dar muito problema, vai ser difícil, entendeu? Não vai ser fácil. Não tem muitas formas, assim, de você manter a pessoa muito tempo com circulação extracorpórea, que a gente fala, coração externo, uma máquina chamada ECMO. Sim. A pessoa não pode ficar muito tempo ali. Até pelo custo e pela necessidade de outras pessoas estarem usando aquele equipamento, né? Então essa parte de fazer modificação genética, eu acho que é uma parte que tem futuro. É uma área interessante que... Assim, eu ainda não sei como é que vai evoluir, né? Eu não vou dar previsão. Mas pode ser tanto animal quanto engenharia celular, né? Produzir o próprio coração, impressora, ou produzir em vitro, né? Produzir fora do corpo em algum laboratório. É possível. Só ainda não é muito testado porque ainda tá algo bem inicial. Isso é algo que, assim, a gente pensa isso bem pro futuro, mas muito pro futuro mesmo. Tu acha que, tipo, a medicina tá um pouco não avançada o suficiente pela época da nossa, por exemplo, da atualidade? Eu acho que a medicina, mano, ela sempre caminha devagar, entendeu? Assim, a gente tá tendo medicina baseada em dados científicos recentes. Tem pouco mais de 100 anos isso. Até porque menos de 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, foi inventado o primeiro antibiótico. Então, antes disso, as pessoas tinham que tratar com medicina caseira, né? Era chá, algumas outras coisas. Alguma outra coisa a gente descobre que funciona, que é útil. Tanto é que é princípio ativo de muito medicamento, né? Como a cloroquina. Tu falou que já mordeu a casca da quina-quina, que é a árvore que produz a cloroquina, que ajuda o tratamento de malária, ajuda o tratamento de artrite. Então, assim, a gente tá num período da medicina que a gente tá bem avançado, só que a medicina ela tem que avançar a passos lentos, porque tem que ser um passo lento e tem que ser seguro. Tipo, não dá pra você dar um passo na medicina como se você tivesse uma assertividade grande naquilo, e depois aquilo tá errado. Porque enquanto você deu aquele passo, muita gente recebeu aquele tratamento e foi prejudicada a saúde, ou então morreu, ou então vai ter alguma sequela, entendeu? Então é uma coisa que tem que ir a passos lentos, porque um erro um estudo de medicina vai atrapalhar a vida de muita gente. Entendi. E assim, é coisas que a gente não espera, sabe? Por exemplo, pacientes em choque, séptico às vezes. Chega um choque distributivo, a pessoa tá com pouco sangue no corpo, não tá distribuindo bem. Tinha um estudo que, acho que é de 2006 na época, o cara testou vitamina C e aplicar vitamina C nesses pacientes, aumentar o nível de ácido ascórbico, né? Iria aumentar a sobrevida deles. Só que assim, parece muito bonito, porque vitamina C é barato, é uma vitamina, faz todo sentido você dar vitamina e a pessoa melhorar. Ele fez o estudo, só que o problema é que era um estudo muito enviesado, tinha muitos vieses, ele queria que funcionasse, muitas outras empresas suspeitas patrocinando o estudo, entendeu? E assim, saiu que melhorou. Depois saiu o estudo Vitamins. E descobriu que isso, na realidade, fazia a pessoa piorar. É o efeito placebo causava mais causas de morte. Não. Não é nem o efeito placebo. O efeito placebo é quando você, por exemplo, toma um medicamento que não tem nada a ver com o seu problema atual, mas você se sente melhor. O que aconteceu foi que ele queria tanto que a invenção dele desse certo, que o estudo acabou ficando enviesado. Enviesado a gente fala que ele tinha um viés, assim, dele querer que funcionasse. Então foi meio ansioso, né? Os resultados.
os resultados, assim, não eram... Era como se ele já acreditasse que aquilo era uma realidade, você tava querendo provar e aí os de qualquer dados jeito. não eram... os dados, assim, não saíram muito confiáveis, mas, assim, dificilmente alguém olha um estudo e checa, olha, esse daqui foi feito com esse nível de qualidade de dados, não sei o E quê. qual foi a consequência disso? A consequência foi que não foi algo que durou muito tempo, né? Mas depois veio o estudo que para acho que 10% dos pacientes que tomavam vitamina C durante o choque, eles acabavam tendo desfecho pior ou falecendo. Eita. Entendeu? Muito Então bom. foi algo assim que você pensa, Imagina, o cara dormindo é só eu dar tranquilo. vitamina e a pessoa melhora. Não Aham. é. Tem coisas e coisas. Então é uma coisa que tem que caminhar a passos lentos, sabe? Tem que ser devagar. E eu acho que hoje a gente está muito avançado. Porque aqui no Acre, aqui no Brasil em geral, a gente tem pouco acesso às últimas tecnologias de ponta, remédios de ponta. E pra cá, tudo quando chega muito caro também. É. A gente aqui não é nem tributado. A nossa moeda é muito desvalorizada em comparação à moeda de fora, né? Europa é um ponto que chega... Normalmente, as invenções boas mesmo de medicamento acabam vindo ou Europa ou Estados Unidos. E assim, chega pra nós 5 vezes mais caro do que o que é pra lá. Pra eles, né? É. Então, qual que é a tua opinião, assim, mais ou menos, no Sistema Único de Saúde? Pois é, eu tava com isso na minha cabeça. Foi realmente um avanço pro Brasil? A gente é vantajoso em relação aos outros países por causa disso? O SUS tem vantagem e desvantagem, né? O SUS ele é muito bom para quem precisa do SUS. Se a gente quiser marcar, por exemplo, um cardiologista, esses tempos eu estava conversando com uma paciente no atendimento. Ela precisa marcar uma consulta com um cardiologista. Ela precisa de avaliação especializada. Ela foi lá no hospital do Juruá e o que a recepcionista falou foi que é melhor ela procurar particular, porque se depender para marcar aqui a fila tá tão grande que ela vai morrer e não vai conseguir a consulta. Ela falou Então, com essas assim, palavras. Com essas palavras. Então, assim. Nossa, que confortador, né? Então, assim, o SUS ele é para funcionar bem no papel, né? Aham. Mas na prática ele não tem uma aplicabilidade assim muito boa. E ele é custoso, assim. As pessoas pensam que o SUS, nossa, mas é gratuito, é de qualidade. Sim. Ele tem sua qualidade, o SUS tem suas qualidades. Quando você precisa de uma cirurgia de urgência, você vai fazer. A pessoa às vezes tem um apendicite, ela precisa fazer a cirurgia, apesar de demorar um pouquinho, passar um pouquinho do período, tempo de ouro ali para fazer a cirurgia, Sim. depois ela fez e ficou boa. Isso daí não tem o que negar. A pessoa fez aquilo ali e nem sabe que custou alguma coisa. Mas se eu não me engano, em média, o SUS custa, se dividir o preço para os brasileiros, vai custar em média um pouco mais de R$100 por mês. Então, assim, não é que é de graça. Não, a gente não é paga de por graça. isso e não paga barato. Não paga. Hoje os planos de saúde são muito caros, mas também os planos de saúde, eles, além de serem caros, eles são muito regulados. Então, você não pode assinar um plano de saúde no Brasil assim com facilidade, um plano que seja barato. Eles têm uma regulação que eles têm que cobrir isso, isso e isso. Se a pessoa olhasse no contrato, eu quero um plano, por exemplo, eu quero um plano só para minha saúde oftalmológica, só para tratar da minha vista. Fazer consulta, talvez fazer cirurgia. Eu não posso, eu tenho que assinar um plano de saúde que eu queira todo o pacote. E aí ele acaba ficando muito caro. Ei, Jim, e esses R$100 que tu falou é pra cada pessoa, mesmo aquelas que não têm condição? Pois é. Não, porque assim, Porque as as pessoas... Construção de distribuição. É como se eu porque, tirasse a média pelos Aham. 260 milhões de É brasileiros. porque tem entendeu? gente que não tem condição de pagar os 100, sai do bolso do outro, né? É, E fica mais caro. no pro Brasil, outro. a cobrança de imposto não é igual para todo mundo. É. Né? A partir de um certo valor, você paga imposto de renda, menos que isso você nem paga. O único imposto que é para todo mundo é o imposto embutido nos produtos. Sim. O biscoito é R$5 para qualquer um, né? Que não é... Pô, maior imposto caro aí, não. É caríssimo. E aí? E uma coisa que eu quero saber também é que, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão pro médico e pro hospital já com a doença assim que muito difícil de curar ou que, por exemplo, vai fazer ela sofrer muito, vai causar um tratamento demorado e todas essas coisas. Eu quero saber assim qual é que é a melhor maneira de você evitar isso. Tipo assim, porque eu vejo que é o melhor caso que tem é você não precisar do médico, né? Não precisar do SUS, não precisar de nenhum canto e conseguir manter... O solução brasileira para evitar isso é a atenção básica, que é onde eu trabalho. A gente tenta fazer o diagnóstico de qualquer coisa no estágio inicial e referenciar a pessoa para onde ela precisa ir. Essa é a função da atenção básica. Ter alta resolutividade em casos mais simples e detectar precocemente casos complexos e enviar quem precisa para o tratamento especializado.
O que falta é muitas vezes as pessoas fazerem as consultas, né? Eu atendo às vezes poucas pessoas. Assim, na minha área que eu atendo, às vezes dá poucas pessoas. E a maioria dessas pessoas não sabe que tem pressão alta, às vezes não sabe que tem diabetes. E assim, são doenças que são bombas relógio. É uma doença que vai minando o corpo conforme o tempo. Então ela vai causar uma doença dessas que tu tá falando. Que vai ser altamente custosa para a pessoa, que vai dar muito trabalho, que ela vai ter um alto sofrimento devido a isso. Então é conscientizar as pessoas a procurar atendimento de rotina. Mas sim, mas o que ela deve fazer antes de, tipo assim, mesmo que ela... Eu tô entendendo que tu tá falando que tem esse cuidado, esse primeiro cuidado com a unidade básica que tu tá falando, mas o que é uma necessidade de uma pessoa para manter um estilo de vida saudável, por exemplo, para não atingir a diabetes, ou a pressão alta, a pressão baixa, todas essas coisas? Tá, manter o estilo de vida saudável, o que a pessoa precisa? Ela precisa ter controle sobre o que ela tá fazendo. Assim, ela tem que entender a parte da alimentação. A parte da alimentação é um negócio que é muito difícil no Brasil, principalmente entre as pessoas com menor renda. Sim. Eles têm muita dificuldade de entender por que ele não pode comer pão com manteiga todos os dias, um café com leite, um cuscuz e um queijo coalho. Então, assim, é uma alimentação altamente gordurosa, né? E além de ser gordurosa, é altamente rica em carboidrato. Só que assim, a pessoa não pensa nisso enquanto ela tá saudável. Uhum. Ela não pensa ela só vai pensar nisso quando alguém for falar pra ela for no médico, ele fala, olha, isso aqui que você tá fazendo é errado, errado, errado. Então é mais uma questão, Manuel, de educação das pessoas, de acesso à informação, entendeu? As pessoas, muita gente hoje, de pessoas mais carentes, elas não têm acesso à internet, ou então muitas vezes nem sabem ler. Eu atendo muita gente que não consegue ler, que não vai saber procurar, por exemplo, um vídeo no YouTube explicando sobre alimentação, ou então algum artigo na internet falando sobre. E às vezes pensa que é besteira, né? Eu tava Sempre penso que é besteira. No mercadinho, e aí a mulher reclamando de dor de cabeça, cabeça dela. Quando viu o cestinho dela, é milito, miojo e tangue. São coisas assim que são altamente... que podem até estar causando uma reação alérgica, né? Que dá essa dor de cabeça, né? Uma reação adversa. Tu tava falando que muitas pessoas, quando vão na unidade básica de atendimento, pode ser até atendido assim de uma maneira bem rápida, né? Tá bom, toma esse dipirona monohidratado aqui, aí tu vai ficar de boas, mas o dipirona, ele é um anti-inflamatório e analgésico, né? Uhum. E aí... É mais analgésico do que anti-inflamatório. Entendi. E por que as pessoas, por exemplo, quando tá sentindo dor de cabeça, alguma coisa assim, o resultado imediato disso dali é tomar um analgésico? Qual que é o efeito disso? Porque, pelo que eu entendo que o analgésico, ele vai tirar a dor da pessoa, né? Mas o motivo que aquilo tá acontecendo permanece, né? Porque assim, quando a pessoa tá numa crise de dor de cabeça, o primeiro passo é resolver a crise. Porque a pessoa não vai procurar... Tipo, não adianta ela pensar o que ela comeu antes pra resolver o agora, né? Uhum. Ela tem que fazer isso depois, ou enquanto ela tá com dor, mas ela tem que tratar a crise dela. Tem gente que tem dor de cabeça que é uma dor de cabeça realmente muito forte. E aí tem que procurar um motivo, entendeu? Às vezes até tomar muito analgésico vai causar que a gente chama de vício em AN, anti-inflamatório não esteroidal. Vai causar dor de cabeça. Então é um paradoxo. Você toma analgésico para passar sua dor de cabeça, só que esse analgésico causa sua dor de cabeça. Uhum. Entendeu? Então é uma bola de neve. É tipo Neosoro, né? Você vai usando. Neosoro. Ele vai causar também, dependendo, causa vasoconstrição e aí... Né? Sim. Então, assim, a pessoa tem que tratar na hora a crise dela, é claro. A pessoa tá com dor de cabeça, não tem por que ela ficar com dor de cabeça. E depois ela procurar o gatilho daquela dor. Não, mas é que eu vejo as pessoas mais fazendo tô só com dor de cabeça, eu vou tomar dipirona e... Só que o que mais acontece é a pessoa resolveu a crise e não procurou o que tá causando a dor dela. Pode ser estresse, ansiedade, pode ser que a pessoa tenha alguma compressão na cabeça, pode ser dor do tipo enxaqueca. Tem várias causas de dor de cabeça. Não bebeu água o suficiente. Falta d'água causa muito, não dorme direito. A alimentação com muito corante também causa muita dor de cabeça. Uhum. Entendeu? E assim, tem dor de cabeça, todo mundo já teve, ou então vai ter. E aí tem casos graves, casos sérios, que a pessoa realmente precisa de um anti-inflamatório potente, uma medicação mais potente até do que anti-inflamatório.
Ou casos leves, que a pessoa às vezes, eu não dormi direito hoje, não tomei café, eu tô com dor de cabeça agora. Assim, você não tem dor de cabeça todo mês, teve uma vez, tome sua dipirona e fique tranquilo. Saia da crise, se der de novo, aí você começa a pensar, olha, tem alguma coisa errada. Mas se não, tem coisa assim que a gente não pode viver 100% preocupado toda hora também, né? Entendi. Yes. Porque senão isso aí vai causar preocupação, vai causar ansiedade, que vai causar dor de Dor de cabeça. cabeça. Aí eu vou precisar tomar uma dipirona. Faz sentido. E tu também tava falando aí que a alimentação é bem importante sim, pra manter um estilo de vida saudável, né? E o que é necessário numa alimentação básica, assim, pra manter um estilo de vida normal? Uma pessoa Pois que é. trabalha bastante fisicamente, levantando peso, ou não sei, uma pessoa que trabalha de caixa no supermercado. Em questão de alimentação, o importante é equilibrar carboidrato, proteína, gordura. O que tem muito é desequilíbrio. A balança pesa muito mais para carboidrato do que para proteína, e gordura também pesa muito mais do que proteína. Principalmente gordura ruim. Gordura boa é difícil de achar. Então o que acontece muito é que as pessoas acabam consumindo muito carboidrato. Aumenta carboidrato, ele rapidamente no corpo ele vira amido e é absorvido pelo sangue, é absorvido pelo intestino e aumenta o índice glicêmico dentro do sangue, né? A insulina da pessoa não consegue carregar aquele tanto de açúcar, então o açúcar fica solto no sangue, que isso é a diabetes. A gente mede a glicemia, é a medida de glicose dentro do sangue, da corrente sanguínea. E aí a gente tem os padrões, né? Acima de 125 já considera diabético. Dependendo das medidas, ou outros exames que a gente pode fazer também. Enfim, o que acontece é que tem muito desequilíbrio de carboidrato. Carboidrato as pessoas normalmente consomem muito. Se você vê aqueles pedreiros, o cara, ele pode fazer o prato dele à vontade, lá no restaurante que ele vai, vamos supor. Ele vai botar uma montanha de arroz, 2 quilos uma de montanha macarrão. de feijão, uma montanha de Macarrão, macarrão ali onde ele farofa. colocar. E farofa, né? Farofa que é carboidrato puro de absorção E um litro rápida. de coca. E aí a proteína dele vai estar lá também. Só que, cara, pra você equilibrar a proteína com aquele tanto de carboidrato que tem ali, você tinha que diminuir aquele tanto de carboidrato que tem ali. Ou comer 2 kg de carne. Mas aí você tá no excesso dos dois, aí você vai pro excesso de caloria nesse caso. Aí, Entendeu? bem gordo. E também aí isso engorda, causa outros problemas. Entendi. Então o maior problema é equilibrar carboidrato, proteína e gorduras. E exercício físico também é uma coisa. Exercício físico é muito bom também, né, pra saúde. Isso Qual aí- que é a reação do corpo, assim? A reação do corpo é você, por exemplo, além de fortalecer a musculatura, quem envelhece com mais massa muscular tende a viver melhor, ter mais autonomia, ter menos dores, porque vai ter menos quedas, vai ter mais autonomia para poder sair da sua casa, caminhar até onde quiser. O pior que tem pro idoso é ele ficar preso. Dependente de outras pessoas. Ficar preso, não conseguir sair pra, sei lá, ir numa casa lotérica, né, que o idoso gosta. Dá pra pagar as contas pelo aplicativo do banco. E ficar sentindo dores, né? Mas eles vão pra socializar, mano, tu não entende. Sim, pois é, eu fico muito perturbado. Véi, sente muita dor, aí eu fico, você não vai resolver o seu problema. E às vezes muita fraqueza muscular. Você vê, às vezes, alguns idosos, se cair, ele não levanta. Sim. E assim, ele precisa da ajuda de alguém. Isso é muito ruim, né? Pra pessoa. Pois é, eu fico vendo que uma das maiores causas que pode causar, assim, morte de gente idosa é fazendo atividades básicas, né? A segunda maior. Acho que uma das principais, eu não vou dizer se é a segunda agora, porque eu não lembro de cabeça. Mas é fraturas. Fratura de fêmur, principalmente. Idoso, ele tem muita fragilidade no fêmur. O fêmur do idoso, depois de uma certa idade, ele já não recebe mais suprimento sanguíneo em um nível satisfatório. Então, o que acontece? Se a pessoa fratura o fêmur, quando você fratura, você precisa de um alto suprimento sanguíneo ali para fazer pro osso fazer a osteossíntese e juntar de novo, regenerar de novo. Sim. O idoso, normalmente ele fratura o colo do fêmur, por exemplo. Não vai regenerar. A última artéria próxima dali, que era rigor mortis, não é rigor mortis, eu me esqueci o nome agora. Mas é uma artéria que some nas pessoas e raramente a pessoa adulta, idosa, já ainda tem ela. Então, assim, se a pessoa fratura a cabeça do fêmur, essa parte que fica na articulação da bacia, né? Provavelmente vai ter que colocar uma prótese ali.
dificilmente, se você colocar um osso ali, ele não vai necrosar. Ele muito provavelmente vai necrosar. Então, você pensa, a pessoa que fraturou a perna, idoso caiu, pode cair sentado e fraturar uma perna. Ele vai ter uma fratura séria, grave, que é a fratura de fêmur. Vai ter uma desautonomia muito grande, porque provavelmente ele não vai conseguir andar mais sem dor, se ele conseguir andar. E vai causar outros problemas, né? Se a pessoa não consegue andar mais, ela já tem uma limitação muito grande para fazer um exercício, para cuidar da própria saúde, para ir no médico. Tem limitação mental também. A pessoa fica mais triste, mais deprimida por estar agora, a partir de agora, sendo dependente. Entendeu? Então, o exercício físico para idoso é muito importante. Muito idoso hoje, se cair no chão, tem que conseguir levantar só. E outra, que se for internado, quem tem mais massa muscular, por exemplo, numa situação que a pessoa tem que ir para UTI, quem tem mais massa muscular tende a se recuperar melhor e se recuperar mais rápido. E também quando E ter menos sequela. E quando lesiona, a pessoa também de certeza vai perder massa muscular, né? Quando você Porque fica sem movimentar e tal. E pra recuperar aquela massa muscular ainda é mais difícil a pessoa. Você vai ter idosa, dificuldade muito grande, né? De recuperar a massa muscular. Você vai sentir dor, você vai sentir Aí é multifisioterapia. muita fisioterapia e olhe lá, né? E olha lá. se o velho quiser ir pra fisioterapia, que eu acho que é difícil. E olhe lá se vai solucionar. Entendi. Mudando um pouco de assunto, eu vi um estudo que quando um recém-nascido cai, ele tem menos impacto do que um ser humano normal nos ossos. Por quê mesmo? Porque os ossos do recém-nascido eles ainda têm um aspecto semelhante, uma formação semelhante à cartilagem. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, ele quando bate, se você tocar na cabeça de um recém-nascido, você vai sentir que é mole ali dentro. Aquilo dali é cartilagem entre os ossos formados. Então, quando ele cai, o que acontece é que essa cartilagem amortece os impactos. Ah, tá. Uhum. Vai ficar É tipo por uma isso. molimba. Ele tem mais elasticidade para amortecer os impactos. Por isso que se você bota ele no chão, ele não vai conseguir andar, porque aquele osso dele está instável. Uhum. Ele não tem equilíbrio. Aí, enquanto você vai crescendo, as cartilagens vão virando o osso, né? Osso em si mesmo. E vai ficando mais duro. Entendi. Uma vez eu vi também que um bebê caiu, tipo assim, num mar, na água, tipo assim, temperatura quase congelante, e ele conseguiu ficar boiando e ainda conseguiu manter a temperatura do corpo regulada pra ele não morrer de hipotermia. Criança é um negócio assim a ser estudado. Que eles realmente se recuperam, às vezes, quando a criança se recupera bem da doença, cara, é incrível. É num dia pro outro. Ela recupera muito rápido e recupera muito bem de coisas assim que você pensa. Eu já vi isso em adulto e foi muito grave. A criança recupera assim de uma forma espetacular. Uhum. Por quê? Não sei. Eles se recuperam bem. Jesus Cristo na causa. Entendi. Eles recuperam com muita facilidade. Mas também quando não recupera com sequela, é uma sequela que fica o resto da vida, né? O início da vida da pessoa é algo muito custoso. Sim. Entendi. Então, E criança, assim, tô falando da criança na água, né? Criança, acho que até 6 meses, ele tem um reflexo que ele não deglute água, ele não engole água, ele não vai entrar água no pulmão Por causa dele. do líquido da Porque barriga. enquanto ele tava na barriga da mãe dele, era puro líquido aquilo dali. E ele tem esse reflexo de manter a glote dele fechada. Então, quando ele tá na água, esse reflexo ainda existe, você pode colocar ele na água, ele não vai deixar a água entrar. por isso que tem aqueles vídeos de bebê, joga o bebê na água. Joga e aí a criança fica de olho aberto ainda nadando, cara. É bem legal. É muito bom ver isso ao vivo. Já viu? Já. Nossa, bizarro. Não é bizarro não, é muito interessante. E eu quero fazer uma pergunta pra ti, que tu é uma pessoa que nasceu aqui em Cruzeiro do Sul, né, e tipo saiu pra estudar fora e agora tá retornando pra trabalhar. Qual que é a tua perspectiva, assim, da cidade, desde que tu saiu pra agora? Mudou muito? Mano, a cidade não mudou muito, mas mudou algumas coisas, né? Eu vi que o setor de comércio cresceu muito aqui, a questão de clínicas médicas aqui também aumentou. Eu, passando pela rua, já vi umas 3, 4 clínicas populares. Antigamente tinha basicamente a policlínica ali em Cruzeiro do Sul e os hospitais públicos, né? Hoje em dia tô vendo muito o crescimento dessa área privada da medicina, que é muito legal, né? Porque você não fica dependente de marcar uma consulta daqui a 2 meses. Sim. Fora que eu vi muitos exames aqui, eletroencefalograma, tem vários exames assim aqui que já são cateterismo. São exames assim de alta complexidade.
E que precisam até de especialista para ver. Então, se tem o exame, é porque tem alguém analisando. especialista. É. Então, eu acho que cresceu muito essa parte aqui em Cruzeiro do Sul. Até fiquei impressionado. Tô feliz. Com a velocidade, claro, né? A cidade crescendo, eu vou achar ruim por quê? Pois é. Nossa. É até facilita a integração aqui de novo, porque Manaus é uma cidade de 1 milhão e quase 2 milhões de pessoas. Então eu tô voltando pra uma cidade que tem 100 mil. Uhum. É mais fácil ficar aqui hoje em dia do que 6 anos atrás. Entendi. Sim, bom pra gente também, né? É, bom pra quem mora aqui também. Uhum. É. Aí, ó. Pra quem mora, acho que não percebe muito quanto mudou mesmo. Pra Quanto quem tava mudou? de fora, Até que eu percebo. mas pra quem tava fora, eu acho que eu percebi bem mais. Eu achei que a cidade cresceu muito. Que bom. Até tava falando hoje que tá com cara de cidade grande, né? Mas aí quem é de eu cidade passo grande tava rindo de mim. Mas agora que estão pintando, todos sinalizando as ruas, né? E aumentou as atividades de lazer aqui agora, É. né? O lazer aqui aumentou além do Igarapé, não tem mais sair pro sítio. Tem até boliche. Tem boliche. Nosso Cruzeiro do Sul é muito engraçado. É. E a gente. Mas o único cinema nosso ainda prevalece. É eterno. É eterno. Mas é. Mas já teve um tempo que ficou sem cinema aqui, né? Ficou, é verdade. Então ainda bem que tem. Uhum. E ele é bom. É bom, sempre foi bom. Sim, é bom. Atender as nossas expectativas sempre. Sempre atender as necessidades que a gente tinha de assistir Pois é. um filme. Às vezes chega atrasado, mas chega. Hoje em dia, tipo assim, praticamente tá em cima. Agora vai sair tá Wolverine saindo- e Deadpool. Uhum. Ah, é. É, Tá pegando e- uns filmes bons. Tá saindo quase simultâneo com os lançamentos, né? É. Percebi Brinca. mais isso. Saiu Divertidamente 2 aí agora também. Eu não tenho acompanhado muito mesmo. É. Que bom que tá simultâneo. Mas Dragon Ball não perdi um episódio, né? Agora não tá acompanhando os filmes. Uma pena, né? Falta de cultura É. pras crianças. Eu tenho, assim, eu escuto falar, mudando uma pergunta, né? Eu escuto falar que na China as pessoas trazem muitas doenças pro resto do mundo. Eu queria entender por quê. É porque a China Eu não sei se isso aí é um senso popular, né? Não É um sei senso se... popular. Mas assim, porque a peste negra surgiu na Europa, né? Peste bubônica. É, sim. Gripe aviária surgiu na Europa também. Então não é só a China que trouxe essas pandemias. Ver se teoria da conspiração. Mas são mas civilizações assim- mais antigas, né? Nessa época, né? Mas é porque assim, China e Índia tem duas questões. São dois países altamente densos em população, né? Assim, a China não é densa no território inteiro, mas as áreas que são bem habitadas, elas são realmente muito habitadas. É uma densidade populacional muito grande. Então, quando você fala desses dois países, a gente está falando de quase 3 bilhões de pessoas. Então, um vírus que entra em uma pessoa, ele pode não fazer nada. Você pode ter o vírus no seu corpo e ele tá aí tentando fazer alguma coisa, o sistema imune combate. A questão é que quando você tem uma taxa de habitantes tão grande, a capacidade do vírus de fazer mutação é muito maior. Ele tem muito mais chance de entrar em uma pessoa, fazer a mutação e ir para outra. Até porque, como a densidade é muito grande, as pessoas se contaminam muito rápido com vários vírus. Uhum. E aí eu acho que foi isso que tem acontecido aí. Eu achei que era por causa da alimentação, que a gente vê aqueles vídeos indianos da alimentação. Se você for na Índia, é melhor você não ir com tudo na alimentação também, né? Eu tava vendo. Eles já devem ter uma outra flora bacteriana ali mais preparada do que a nossa. Sim. Isso é verdade, por exemplo. Normalmente quem é turista e chega pra comer lá, Passa bem, não. nos primeiros dias passa mal, né? Lá, Tailândia, esses países asiáticos, eles têm uma cultura alimentar bem diferente da nossa. Então, assim, é uma questão de se adaptar. Às vezes aqui no Brasil, se você vai comer em um lugar, vai na outra ponta do Brasil, que é enorme, né? Uhum. As pessoas, às vezes, tem gente que passa mal. Tem gente que vai comer lá no Nordeste alguma buchada, um negócio assim, meu amigo, Pois é, sai mal de lá. Tem um amigo meu que ele é indiano, ele sempre ia visitar a família dele lá na Índia e ele dizia que ele não podia beber nenhuma água que não fosse engarrafada, entendeu? Por causa que as pessoas de lá já estavam acostumadas com aquele tipo de bactéria que estava presente ali e eles ficavam de boa bebendo aquela água lá, mas ele não, ele tinha que beber sempre aquela água todinha industrializada para que ele não pegasse nenhuma doença. Graças a Deus no Brasil não é assim, né? Eu acho que a gente é bem sanitário aqui, o Brasil é um país muito sanitário. As pessoas são bem mais limpas que o normal. Não, a questão da alimentação também. Não, mas As pessoas aqui literalmente gostam as pessoas tomam Sim, mais elas banho gostam do de que tomar mais todo banho, mundo. mas, meu amigo, não tem como você morar aqui e não gostar de tomar banho, sabe?
A não ser que você viva dentro do ar-condicionado e olhe lá, cara. Porque Ah, aqui no Brasil é difícil a pessoa, né? Banho não é questão de gostar, é necessidade. né? Necessidade. eu acho plausível tomar banho só no sábado. Tu acha? Não. Que bom. Mas, e eu tava vendo também um vídeo no Instagram que era uma pessoa assim, ela tava experimentando comidinhas na Índia, né? Aí fala assim, dia 15, tentando pegar uma infecção alimentar. Isso daí provavelmente era bem viajado. Tinha uma flora O cara se empenha mesmo. É. velho. Ele tentou demais essa infecção dele. Tentou aí. demais, ele não consegue. 15 dias. É aquela coisa, né? Não, e ele comia tudo mesmo. Tudo que tava aparecendo lá, ele tava É comendo. por isso, então. Não deu nem tempo, uma bactéria matou a outra ali já. Pois é. Mas, tipo assim, eu fico... Não, tipo assim. Uhum. Eu fico pensando que, por exemplo, por lá é o que eles estão acostumados a comer, né? É. Aí eu fico lembrando da nossa época de escola que tinha aquele sorvete que vendia na frente A gente na ali frente das escolas. daquela loja que Era arrumava gostoso, tá ligado? Mas eu não sei o que aconteceu. Nos Os tempos pra algodão cá, parece doce. que todo mundo ficou muito fresco com comida, né? pipoca de eu não praça e... Aham. Tipo assim, Algodão doce, essas coisas são as só. coisas normais pra nós, talvez não seja nada normal pra eles. Vem aqui, que estranho. Churros da praça, É. tudo que era da rua, todo mundo Nossa. comia tranquilamente. Hoje em dia Aquela todo mundo olha com minha fritura cara, de... né? Aquele óleo frito de... Aquele óleo preto já faz um bal. Colocar dentro de um carro aí que tá precisando de óleo diesel, vai funcionar. Você não tá em trator aqui ali. Aí... Mas e também, tipo assim, o povo aqui da região, não falando que eu consumo, ou qualquer pessoa aqui da mesa consome, mas jabuti, por exemplo, também, né? Ah, é. Mas, por exemplo, tem comidas no Brasil que é muito, assim... Você pensa, rapaz, a pessoa tava precisando muito pra comer isso aqui. É tipo maniçoba. É verdade. Maniçoba, quem descobriu que tem que ferver por 7 dias? Alguém, Foi uma pessoa- alguém experimentou do primeiro ao sétimo. Eu pra acho que saber era uma tava pessoa bom. que tinha... E é muita motivação, porque depois da pessoa provar o primeiro dia, passar mal, ela ainda pensar, vou fazer de novo até chegar no sétimo. É venenoso, né? É venenoso. A pessoa teve muita motivação pra fazer aquilo ali. Talvez era uma pessoa que tinha mais de 7 filhos, e aí ele foi testando cada É um. uma pessoa muito boa, testar um filho pra cada dia, né? Não. Tem umas comidinhas que é meio interessante Tem mesmo. umas comidas no Brasil que são bem... Que a Nossa. gente pensa que não, mas é bem diferenciado. Bem. Eu nem ia falar nisso, mas tem açaí também, né? Que a pessoa pisa. Não sei se as pessoas ligam. Mas açaí eu acho que é mais de boa, né? Só tem que ser esmagado e tal. É aquela unhazinha cheia de todas as... É proteína pra gente. É proteína. Aí tem eu tô aquele falando Eu acho que suorzinho também, que traz aquele sódio um pouquinho mais elevado naquela açaí. Dá aquele gostinho de salgado no açaí, né? Aí as pessoas ficam se perguntando, não é que tem gosto de barro, é os temperos que vai... É que foi pisado em cima do barro. Mas não são todos, tá? Hoje em Que dia a pessoa vai ficar que nem eu traumatizada de falo, comer açaí. hoje em dia é muito sanitário tudo, né? Tá Aham. tudo, desses últimos anos ficou tudo muito mais limpo. Mais limpinho, né? Limpo. A gente que pensa, né? Eu tava vendo que, por exemplo, tem algumas indústrias que tem uma quantidade normal de cabelo de rato que pode aparecer nelas, que é aceitável, entendeu? Tem os níveis de algumas coisas que são aceitáveis em alguns lugares. Eu não Aham. sei como é que isso funciona, cara. Mas a gente Enfim, for né? pensar. A água também que a gente bebe, né? Ela já deve ter passado por tantos lugares. A maior parte vem da geleira, né? Derrete. geleira? Ou então debaixo da terra. Não tem a estação de tratamento que reutiliza águas usadas? Mas eu acho que aqui em Cruzeiro não Ah, utiliza, tá. Então não. tá bom. menos mal, Normalmente né? as águas daqui normalmente vêm da fonte, né? Da fonte É. da Serra do Divisor. Uhum. Então, assim, é uma água que eu acho que já tá ali há muitos milhões de anos, né? Antes, Com antes de certeza. existir Nos tudo. lençóis Ufa, né? freáticos. Uhum. Mas não é todo lugar que a gente tem esse privilégio, não, Mas tá? se a água for limpa, acho que é tranquilo. Os astronautas não usam a própria urina pra reciclar a água. tem isso também, Você não né? tá tomando mijo, né? Tipo, o É. sedimento da urina já saiu dali. Pois é, mas eu acho que é uma benção nossa unidade de tratamento de água e de esgoto.
Isso é uma Mas necessidade. tem coisas que são mais psicológicas, né? A gente fica assim, eita. Mas aí a parte É. concreta mesmo. É o efeito placebo. Efeito placebo é outra coisa. Efeito placebo é você achar que algo tá funcionando, sendo que aquilo não tem efeito nenhum, né? Então aquela vitamina C de pastilha não é vitamina C de verdade? ela é vitamina C. Ela é vitamina C. E por que é efeito placebo pra tomar para gripe? Porque assim, ela não é ela que vai resolver tua gripe, sabe? Ah, tá. A gripe você tem um problema, que é o seguinte, você tem um vírus alojado em alguma parte do seu corpo, que esse Sim. vírus está sendo combatido pelo seu corpo e aquilo está causando a inflamação. Vamos dizer que você está com inflamação de vias aéreas aqui. Aí essa inflamação o corpo produz mais muco, que é para tentar o muco expelir aquele vírus, aí você fala, tô com catarro, e o corpo aumenta a temperatura para tentar matar o vírus, é mais uma tentativa, tô com febre. Então, assim, a vitamina C vai fazer o quê? Ela vai ser absorvida pelo corpo, o corpo vai mandar ela para onde ele necessita de vitamina C. Uhum. E, enfim, ela não vai ter nada a ver com vírus, ela pode melhorar teu Ah, estado tá. geral. Ela aumenta a imunidade, né? Tipo assim, É. talvez se uma pessoa tiver uma... Se a pessoa tiver com déficit e tomar vitamina C, teoricamente a imunidade dela vai aumentar. Mas assim, não quer dizer que aquilo tá combatendo o vírus. Você se sente Não melhor. atua mas, diretamente no vírus. mas assim, às vezes a pessoa toma vitamina C e aí 2 dias, tá no segundo dia de gripe, toma vitamina C e melhora. A pessoa podia melhorar sem vitamina C. Entende? Não muda nenhuma coisinha pra melhor? Pode ser que sim, pode ser tá que bom. não. Depende da pessoa, né? Que nem te falei, se tu tiver com falta, vai melhorar. Aham, Mas tá. se tu tiver com uma necessidade normal, teu corpo não vai absorver. Ele tem um limite de quanto ele absorve de vitamina. Se não absorver tudo, ele vai falar, não preciso, vai sair. Mas isso é, por exemplo, se você ingerir como cápsula, pílula ou qualquer coisa assim, mas Como- se você tomar na veia, aí tem como você ter uma... Ele também, se ele não precisar, ele vai mandar embora. É mesmo? É, claro, é pra isso que existe os rins. Os rins, o sangue chega nos rins, é filtrado. Ele faz várias etapas de filtração, o rim faz. Tira, dependendo do que tiver de excesso no sangue, ele vai filtrar, vai mandar os sedimentos pra urina, junto com o plasma, vai virar urina, aquilo dali. E aí, vai expelir. É como você, por exemplo, tomar azul de metileno. Tem gente que toma hoje em dia, acho que faz bem pra cabeça, faz bem pra um monte de coisa. Mas dizer assim, que a o urina corpo, fica- ele não absorve aquilo dali. Ele pega aquilo dali e espere pela urina. A pessoa vai urinar verde, azul, alguma coisa. Entendi. Entendeu? Mas a pergunta que não quer calar. Manda. Anabolizante faz mal, cara? Faz mal pra quem? Ah, pra fisiculturistas em geral, né? Normalmente faz mal, eles têm os colaterais dele. Né? Anabolizante ele foi inicialmente desenvolvido pra, assim, animais. O ideal, os anabolizantes foi desenvolvido para aumentar a corrida de cavalo, não sei o que. Tanto é que os primeiros anabolizantes que os seres humanos começaram a tomar eram de origem animal. E eu tô falando assim de esperma de animais, cavalos. Entendeu? Começou assim. E aí depois eles viram que se desse esse tanto desse determinada substância pro cavalo, ele aumentava a força dele, a velocidade, a musculatura do cavalo aumentava. E aí o ser humano, tu sabe como é, ele vê que o negócio e funciona e se- se eu pôr cair em mim. E aí, enfim, aí a gente chegou onde a gente tá hoje, né? Que é um negócio assim, bem banalizado. Mas assim, hoje em dia, o ideal mesmo era o uso em idosos, que nem eu te falei. Idoso precisa ganhar massa muscular, idoso já não produz tanta testosterona. A testosterona ajuda muito a ganhar massa muscular, só que ela tem seus contras. Ela ajuda, aumenta, faz o coração crescer, faz outros problemas de saúde, problemas vasculares. Mas isso pode daí- causar uma hepatopatia. Enfim. Mas isso daí você tem que fazer com acompanhamento. A questão é que hoje em dia quase ninguém prescreve testosterona para idoso, né? Prescreve anabolizantes para idosos. Porque dá muito medo, porque idoso já é frágil. Se fizer causar um problema no idoso, é algo que vai ser difícil reverter pela idade dele. Sim. Mas aí seria doses E mínimas, são doses né? baixas, né? Uma dose calculada. O ideal que eu acho é você sempre usar a dose subótima. Tem a dose que a gente fala assim, faz o cálculo, pelo peso, pelo perfil da pessoa. Tenta usar um pouco menos
do que era aquilo e avaliar a resposta. Para evitar o máximo possível o colateral, porque muitas vezes isso pode piorar, melhora em uma coisa, mas piora em outra coisa que vai dar um problema maior no futuro. E além de que você pode também tentar viver sem esteroides, sem Viu, anabolizantes. pessoal? Vocês podem tentar viver sem Não é algo obrigatório. Agora, para fisiculturista, eles usam sabendo dos riscos, né? Todo mundo sabe. Sim. E, assim, fisiculturista é bem informado dos riscos que o uso de hormônio, assim, tem. E eu não digo nem o uso indiscriminado, o uso com acompanhamento. Todo mundo sabe que tem os colaterais deles. Cada um tem o seu, pode aumentar. Risco de infarto é muito aumentado, trombose é muito aumentado. Tanto é que muitas vezes você vê um fisiculturista morrendo com 40 e poucos anos por infarto agudo, assim, um infarto violento na pessoa. E que não é comum na idade, não é comum na pessoa que não tem uma placa ateromatosa. É uma trombose que dá e a pessoa infarta. Cara, não sei se assumiria esse risco, não. Né? Vai ficar bombado? Tu Hã? assumiria? Claro que não. Eu achei que tu assumiria. Mas assim, tem casos e casos, né? A maioria não sente tantos colaterais se usar numa dose normal. A questão é que, sei lá, tem o pessoal que se diz old school, aí os caras usavam dose cavalar mesmo. Ele pegava e... Animal. Pegava e se aplicava e não tava nem aí pra nada. E muitas vezes a aplicação não era higienizada, e aí fazia um abscesso. Esse abscesso entrava pro músculo da pessoa, fazia uma miosite, era uma coisa feia. Coragem ou insanidade, né? Eu fico me perguntando. Ele só tem um objetivo, que é ficar É bombado. verdade. Ele tem um O cara objetivo, o cara aí quer, é né? aquilo, Então. né? O cara tá botando aquilo acima da saúde, então pronto, vai com Deus. É verdade. É o que eles querem tanto, né? Eu acho que você tem que... Cibam. Você tem que dar liberdade pra pessoa. Imagina né? ser um fake nerd. Mas assim, esses caras aí, eles têm um acompanhamento médico minucioso. Eles dificilmente, algum deles, assim, você vê quando sai uma notícia, algum fisiculturista famoso morreu, aí você vê a notícia, mas é algo que não acontece assim, com frequência. O que acontece com muita frequência é gente anônima, como nós aqui, que não somos, assim, Pessoas mundialmente normais, conhecidos. não é a vida É, delas, uma pessoa aquilo que tem um corpo legal, toma anabolizante pra manter aquilo, mas acaba morrendo e assim não vai sair no jornal, não vai sair em nada, né? Entendi. Então Tem tá muito aí. caso assim que fica fora da vista da maioria das pessoas. É isso, é mais isso que eu tava perguntando. Porque eu acho que ficou bem banalizado mesmo, a galera tá tomando muito. E tipo assim, sem acompanhamento médico. Nem faz nenhum exame de sangue pra saber se a testosterona tá realmente precisando. Não, dar. normalmente eles fazem, o exame que faz ele vai dosagem de testosterona. A minha testosterona tá 10 mil, tá boa então. 10 mil? Tá 5 mil, então tá ótimo. Era isso que eu queria mesmo. Vai ficar grandão. O cara tá parecendo uma montanha mesmo, mas o coração dele tá uma montanha maior ainda. Sim. Entendi. E Viu, galerinha? Pode tomar bomba aí, pô. Aí não faz acompanhamento de exames com endocrinologista. Isso daí que tem que fazer um endocrinologista. De preferência um com subespecialização nisso. Hoje em dia nem homem tá tomando, até mulheres, algumas também tomam, né? Com muitas mulheres objetivos tomam. específicos. Aí depois fica com a voz mais grossa do que eu, então. É um dos colaterais, né? Engrossa a voz, a pele fica ruim. Não vamos entrar em detalhes. As bombadas todo mundo queria bater em tu, Giovanna. Não sei nem o que dizer. Não, ninguém tá falando mal, né? Não, Cada um faz o que quer da vida. Eu acho que assim, a gente não deve interferir na vida de ninguém. A pessoa quer fazer, faz, mas tem que fazer sabendo do que tá fazendo. Mas depois se aí não me vai lá. bater Não... injustamente. Mas aí, por exemplo, fica usando de maneira indevida, aí necessita usar, por exemplo, o sistema de saúde único, né? O sistema único de saúde, aí, por exemplo, aí a galera toda do Brasil que tá pagando por isso, né? Mas assim, você não pode. Mas assim, realmente. Mas não dá pra tu discriminar por isso, pra pessoa usar ou não o sistema, né? Porque senão podia discriminar da pessoa que comeu demais também. A pessoa que tem colesterol alto, a pessoa que consumia muito sal. É culpa dela ser hipertenso? Então todos, por mas favor, assim, não mais faz consciência. diferença, né? Aham. Quando a pessoa chega lá com problema, a gente tem que resolver. É pra isso que a gente recebe, pra isso que é pago, é pra isso que a gente trabalha. É pra aliviar o sofrimento dos outros, resolver o que precisar resolver, o que der e o que não der, aliviar. Inspirador. Mas Não, entendi. Realmente é bem nobre esse trabalho. É Fico bem verdade. feliz que você tá trabalhando. Obrigado.
sinto meu coração repleto de Mas felicidade. pois é, então não dá pra tu discriminar. Ah, tá aí porque usou bomba, agora que se lasque também, né? Fez Mas é só porque disso, quis. né? Se for só um fato. As pessoas né? usam, né? Existem consequências. As pessoas usam, tem as consequências e elas vão precisar de um médico quando as consequências vierem. E a gente vai Médico continuar pagando os impostos, ou e é ou outra pessoa, né? Enfermeiro. Ou outra assistência, outro tipo de assistência de saúde. Vão precisar e vão ter que usar. Você não pode negar, você não pode tratar diferente só porque é culpa dela, né? Porque se for assim, né? É Porque se muita for assim, coisa que a muita gente coisa é é culpa negado. das pessoas. Sim. As pessoas normalmente às vezes têm um problema de saúde, bebia quantos litros d'água por dia? Eu não vou perguntar, cara. Faz sentido. Entendeu? Esse é um bom jeito de olhar pras coisas. Às vezes o cara foi baleado, por quê? Tomou tiro da polícia. Por quê, cara? Eu não sei. Mas não é da minha conta Eu não também. vou nem entendeu? perguntar quando for Não, a assim. gente nem pergunta. Altas Não é da minha conta. O que periculosidades. importa é quantos ele pegou, Tem- qual o grau de rebaixamento dele, Tem- perdeu quanto sangue, é isso. Tem repórter que fica de plantão na urgência lá de Rio Branco, justamente pra perguntar, assim, a cada reportagem que sai. É. O homem apanhou da mulher. E aí vai lá. E por que apanhou? Aí tá. Aí a gente vai matéria. Mas é. Então já deu aí 1 hora. Já deu 1 hora, né? Já? A gente tá tentando fazer uma coisa mais curta. Sucinto. É. Sucinto. Tipo assim, Mas um seria papo muito mais- bom, um papo bem legal. Eu queria perguntar mais coisas. Bora, a gente vai até 1h30. Né? Bora. Pergunta aí, Giovana. Pergunta que o homem tem capacidade pra responder. Posso falar até besteira, mas alguma coisa eu falo. É. Não, Ele pode estar até errado, mas se ele tiver puxar o convicto assunto do que ele tá da errado. economia, não? Dos Dos bitcoins? bitcoins. É, pode ser. Porque médico é um alvo fácil pra... Quer dizer que tu conheceu o Bitcoin em 2013 e tu não se ligou em comprar? Não, porque eu era criança. Ah, tá. Eu tinha 13 anos. Eu falei pra minha mãe uma vez, ela nem lembra, mas ela não queria. Minha mãe deixava eu pagar nem boleto, porque ela achava que eu tava comprando Você coisa tentou errada. pra comprar um entendeu? Bitcoin na época? Não, mano, na época, comprar Bitcoin não é fácil que nem hoje, né? É. Tipo, não era fácil mesmo comprar Bitcoin na época que nem hoje. Porque não tinha tanta corretora e corretora no Brasil que não tinha mesmo na época. E assim, você tinha que comprar de pessoa pra pessoa. Você não criava uma carteira pra receber de jeito fácil, que nem tu cria hoje no teu celular. Então na época era mais difícil, assim, eu sabia o que era na época. Aí eu ficava, de vez em quando, eu gostava de ver essas coisas de tecnologia na época, né? E assim, subia, descia, e eu ficava olhando, aí saía a notícia, eu lia, tá bom, deixava passar, né? Aí, poxa, o Bitcoin deu $1.000, aí caiu pra $800, aí depois $3.000, caiu pra $800, aí eu ficava olhando, mas assim... Em que Nunca ano comprei. tu, tipo assim, nossa, esse negócio aqui é meio sério mesmo, que tu começou a ter esse... Foi na época da pandemia, quando ele bateu então acho que ele deve 65 tá mil cheio do dólares, dinheiro. que aí saiu em todo lugar, né? Eu tinha Aham. até esquecido um pouco. Aí saiu em todo lugar. Eu falei, não dá pra comprar agora, porque agora ele tá no topo dele. Assim, você quer investir numa coisa, você tem que evitar o topo e procurar o fundo. E tava quanto nessa época? Na época que ele chegou na pandemia, acho que ele bateu 60 mil dólares e... 60 mil dólares convertendo pra real. Na época, eu acho que 4 vezes 6... 24. Eu tava na média de 240 Ah, tá. mil a 300 mil reais. Hoje em dia Mas, tá quase tá, 400. mas calma aí, vocês estão falando de Bitcoin, mas eu sou um leigo, entendeu? O que é um Bitcoin, na moral? Bitcoin, na realidade, o que é um Bitcoin? Bitcoin é um protocolo digital que você tem segurança de que você tem aquilo, você tem a sua chave. Você tem o seu... Eu também não sei bem explicar. Sim. Ninguém nem o Renato 38 aqui. Não, pois é, eu não sou nenhum especialista sobre o que é, mas é um protocolo digital onde você tem algo que é para ser, que você pode dizer que é seu. Você tem aquele Moralmente código, falando aquela também, chave né? que dizer que aquilo é seu e ninguém tira se você não quiser. Entendeu? Então é como uma reserva de valor, é como se tu tivesse um ouro que você tem a garantia de que aquilo é ouro, porque o Bitcoin, se não tiver garantia, você não consegue transacionar, você vai ser negado pela rede. Então, você tem a garantia de que você tivesse um ouro, que aquilo é ouro e que é seu. E se você pode tomar, você pode perder, né? De duas formas. Uma é você perder, passar sua senha para alguém, ser hackeado de alguma outra forma. Outra é você esquecer a senha e você vai perder aquilo. Então você tem um protocolo de alguma que está garantindo que aquilo é seu. É uma reserva de valor, no caso. E aí, quanto mais pessoas aderir a essa reserva de valor, vai entrar na lei da escassez, né?
Bitcoin só vai existir 21 milhões eternamente. Não vai produzir mais depois disso. Uhum. E a lei da escassez diz, quanto mais pessoas procuram algo e menos tem, maior o valor. Uhum. E é por isso que ele sempre sobe. Sim, por isso muito entra em outro caminho das moedas fiduciárias, né? Que é aquela que a gente imprime se for necessário. Tipo real. Você pode imprimir quanto real o Lula quiser imprimir, ele pode imprimir, né? Assim, ele tem teórica, técnica, ele tem o limite que o pessoal fala que não pode e tal. Mas não é verdade. Uhum. Tipo, o real perdeu 90% do valor desde que ele foi lançado. Totalmente. O salário mínimo já chegou a ser R$60 uma época, Uhum. no começo do real, e hoje em dia é 1.400 e mesmo assim ainda é pouco. Pois é. Antigamente dava pra comprar 4 babalu com R$1. Pois é, a gente vê por aí. A gente pensa que a inflação é aquele número que o governo solta, mas não é. Não é. Não é. É aumento da base monetária. É. Tanto dinheiro que tá circulando. Você pensa que ele só imprimiu 8% a mais de dinheiro esse ano, entendeu? Mas não é, ele não imprimiu só 8% a mais. Vai Ele faz muita maquiagem pra dizer que só imprimiu aquilo tudo. Ou então pra dizer que a inflação é pelo aumento de preço, mas por exemplo, no índice de aumento de preço, ele retira, por exemplo, o preço da carne porque ia aumentar muito o índice de preço. Uhum. Aí ele faz maquiagem pra reduzir, entendeu? Estrangula os números pra conseguir o que ele quer. Por isso que o Bitcoin é moral também, né? Porque a gente vê o Estado nesse ciclo, né? E a tendência é o quê? Mais que ninguém vai sair queimando A gente vai entrar em crise novamente, né? Porque o dinheiro vai perder valor. O dinheiro real vai perder valor. Então. E o Estado não tem dinheiro. O dinheiro sai dos impostos das pessoas, né? E os mais ricos não são a maioria da população. Então, os mais que pagam mais são os que... Quem tem menos. E é um ciclo de pobreza sem fim. O Estado até que tem dinheiro, porque, tipo assim, tem os impostos e tudo isso, mas também tudo que é retirado do solo brasileiro, uma certa quantia vai pro Brasil. Então, por exemplo, foi minerado ouro aqui, aí tem que uma parte disso é reservado para a União. E aí o Brasil é rico pelo pedaço de terra que tem, e por tudo que ele tem dentro daquela mas, terra, assim, né? pro dinheiro real valer alguma coisa mesmo, você poderia ter que trocar, se você quisesse trocar ele, você teria que trocar por algum bem. Por exemplo, antigamente nos Estados Unidos usava ouro, né? Se você tinha $20, eu acho, se eu não me engano, na época dava 1 onça de ouro. Então aquilo tinha valor. Tinha um lastro. Tinha lastro. Era legal que 20 onças ou 1 onça de ouro era $20. Se você quisesse, você poderia ir lá trocar. Hoje em dia, o dinheiro só vale alguma coisa porque a gente acredita nele. Uhum. Porque se eu não acreditar que aquele papel vale alguma coisa, não vale nada. E aí muita gente fala, Bitcoin, mas Bitcoin nem existe, a gente nem pode pegar nele. Só que o dinheiro hoje em dia praticamente não existe mais também. Poucas vezes a gente usa dinheiro em papel. A maioria do dinheiro hoje é digital. As pessoas nem perceberam isso, mas é quase tudo digital. Quando o governo quer imprimir dinheiro, ele não liga a impressora lá e imprime dinheiro. Ele muda um número. É literalmente isso. É um número, ele adiciona um número ali e pronto. É digital hoje. Não é que Bitcoin não existe porque eu nem posso pegar e ter um. Mas o dinheiro também, a maioria do seu dinheiro tá no banco. Você não pode pegar ele na mão ali e ter. Até pra você sacar hoje em dia R$1.000 é uma dificuldade. Dependendo do banco que você tem. Eu tenho um Banco do Brasil, pra mim fazer um Pix de mais de R$500 é uma luta tão grande que eu fico chateado. Eu falo, cara, mas o dinheiro tá ali no banco, eu não consigo mexer. E é pra ser meu esse negócio, eu não consigo fazer o que eu quiser com ele. Era pra ser meu. Ou seja, galera, não bote seu dinheiro no banco. Compra tudo em ouro, esconde debaixo da cama e não conta pra ninguém. Não compre em ouro porque é proibido negociar em ouro hoje no Brasil. Ironia, você não pode pagar as coisas em ouro. É tudo ironia, tá? Compra um pedaço de terra, uma semente, começa a produzir tudo lá, compra uns animais, reproduz, vai dar certo. Tá certo. Vai ter vários animais. E um pedaço de terra. Talvez você não tenha energia elétrica, só se você conseguir ter um você painel pode ter solar. também, Pode ter internet com a Starlink hoje. Não, mas verdade. Mas aí ele vai ter que ter dinheiro, pô. Vai ter que mandar pro Elon Musk. Manda a cabra pra ele. Vai nada? Mentira. Você acha que o Elon Musk vai aceitar uma cabra? O Elon Musk, tu lembra daquilo da declaração que ele fez contra o Bitcoin? E o Bitcoin, desceu o preço.
desceu o preço. Ele foi falar alguma coisa contra o Bitcoin. E o preço do Bitcoin ficou bem mais barato, porque as pessoas não estavam comprando muito. Mas será que aquilo não foi uma estratégia dele? Ele é muito estratégico. Pois é. Tanto que ele faz isso, ele compra. E aí depois ele fala, agora a Tesla vai aceitar Bitcoin como pagamento para carros. Aí as pessoas pensam, nossa, agora o Bitcoin virou moeda real. Virou uma moeda mídia, você pode trocar ele por algum produto. Aí o Bitcoin explode. E ele vende. Chega no topo, ele fala, vendi, pronto, lucrei. Quanto que ele lucra nisso? Ele fez a mesma coisa com outras criptomoedas, fez várias vezes isso. O Elon Musk, assim, ele é um cara legal e tal. Ele fez várias coisas assim que ajudam a humanidade, né? Carro elétrico, a Starlink, que eu acho que é a melhor coisa. É a melhor coisa que ele já fez. A melhor coisa que alguém fez em muito tempo é aquilo dali. Sim. Mas que ele também não é besta, né? Ele sabe ganhar o dinheiro dele. Sabe. E é muito isso, né? Tudo superstição que faz os caras ficar muito ricos. Por exemplo, as pessoas mais ricas mesmo, eles adoram quando tem uma depressão econômica, adoram quando os preços das coisas caem lá embaixo, a galera do meio perde muito dinheiro, eles vão perder muito dinheiro também, mas ainda assim eles têm muito comparado às outras pessoas, aí eles vão comprar todos aqueles bens que desvalorizaram e daqui a uns anos voltou tudo. Porque assim, quando ele tem muito dinheiro, ele tem um capital financeiro muito grande, ele tem uma total liberdade para ele pensar em longuíssimo prazo. Então, ele pensar em 20, 30 anos. Então, se vier uma grande depressão, ele tem total liberdade, assim, pra pensar, eu vou comprar logo isso daqui, porque depois vai recuperar. Porque, tipo, o mundo não vai acabar. Aí, assim, a tendência do mundo, o mundo nunca andou pra trás, né? A gente tá melhorando e, recentemente, nos últimos anos, depois da Revolução Industrial e tal, a humanidade tá melhorando muito. E, assim, não tá uma expectativa de que vai dar um crash bem aqui na humanidade inteira e depois voltar. Até quando teve as piores crises, crise de 2008, crise de 29, foram crises que duraram, assim, praticamente poucos anos. E a gente lembra delas, assim, como sendo coisas horríveis. E foram horríveis, mas é pouco tempo. E rapidamente recupera. Foi horrível, assim, num certo ponto, porque, tipo, de 29 foi horrível porque a Bolsa dos Estados Unidos quebrou, porque os países da Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, estavam começando a ter capacidade de se erguer sozinhos, não precisava mais dos Estados Unidos. Foi por isso que foi horrível, mas para esse mundo aqui... Não, pois mas por exemplo, pros americanos, muita gente passou fome na época, né? Sim. Pandemia aqui também, pandemia a gente basicamente recuperou economicamente, assim, né? No valor escrito tá recuperado, mas muito negócio que fechou na pandemia, que ficou pior na pandemia, passou dificuldade na pandemia, não recuperou ainda. Sim. Mas a tendência é que melhore, né? Deus Apesar de que a gente pode estar entrando numa crise grande e aí piorar mais ainda, tá mas sujeito, depois né? de um tempo vai melhorar. Mas aí tu já tem teus bitcoins, aí tu aproveita e compra mais. Eu não tenho pouquinho, meus né? bitcoins, mano. Eu não tenho eu não tenho nem metade, nem um quarto, nem um décimo de um bitcoin. Então... Eu tenho um colega de faculdade e de trabalho. Ele fala assim, Bitcoin não é criptomoeda, aquilo tá em outro nível. A pessoa estudar tem isso muita daí... gente que fala que é maximalista em Bitcoin, né? Que você, realmente. Porque Bitcoin, a questão do Bitcoin é que, assim, não tem ninguém pra mudar o código pra ele produzir mais. Então, ele é certo que vai ser só a quantidade definida e não vai mudar. Porque o cara que criou o Bitcoin, ninguém sabe quem é e provavelmente tá morto. Eu fiquei Então, no assim, japonês, um negócio assim. Não, ele tinha um codinome, né? Satoshi Nakamoto. Então, assim, ele tá morto. Então... Porque ele só gostava de anime mesmo. Pois é. Sempre um japonês, cara. Era coreano, na realidade. Ah, tá, coreano. Não, mas isso aí é nome de japonês, eu tenho certeza. O nome é de japonês. Mas, enfim, ele tá morto. Então, assim, tem uma carteira que na Bitcoin você também tem outra coisa, tem transparência, né? Você pode ver qual carteira tem quantos Bitcoins, só basta você saber Usuário. A seed daquela carteira, que é basicamente o usuário, né? O código dela. Você pode ver quanto tem lá dentro. Mas você não pode tirar, porque não é sua. Você não tem a chave. Aí vê que tem uma carteira lá, que tem não sei quantos milhões de Bitcoin, ou milhares, e todo mundo espera que seja a dele, né? Acha que é a dele, parece que foi uma das primeiras, que teve uma movimentação. Então, acham que é a dele. E o que acontece, por exemplo, se uma pessoa, no caso dele, que tem milhares de Bitcoin e tá paralisado, ele tá morto e como é que... Nada. Nada. Nunca vai poder tocar naqueles Bitcoin. A não ser que tu descubra a senha.
E assim, eu acho que já tem gente há 20 anos, 20 anos não, né? Mas pelo menos uns 15 anos tentando descobrir essa senha e não descobriu. E a criptografia naquela época era muito mais fraca do que é hoje. Então, Então, sempre vai ter um dinheiro. Sim, tem uma quantidade de bitcoins, se não me engano, 4 milhões de bitcoins estão parados e nunca vão ser mexidos. Caraca. Porque provavelmente a gente que comprou lá no comecinho e esqueceu a senha. Caraca. Tem cara até hoje procurando no lixão um HD que ele jogou fora, que tinha a carteira e a senha dele. Nossa. Tinha milhões de bitcoins. Milhões e milhões. E o cara, milhares de bitcoins, né? Que hoje dá bilhões de reais. Uhum. E ele procurando lá até hoje no lixão. Vale a pena, né, cara? Se você achar também. Caraca, que vacilão, hein? É. Que vacilão. Eu também vi um cara que ele comprou uma pizza e aí depois ele foi fazer a matemática e era muito dinheiro que ele tinha gastado na pizza. Hoje em dia, né? Você Sim, contando hoje em dia. A primeira transação foi realmente uma pizza. Tanto é que tem lugar que. Um dia desse eu tava mexendo na internet e eu vi no Pizza Day. Aí eu achei que era dia da pizza, né? Eu fui ver, não, é porque o Pizza Day é o dia que o cara comprou a primeira pizza com Bitcoin. Bitcoins Foi a primeira no transação. plural, É, né? a primeira transação de Bitcoin. Então o cara comprou uma pizza com Bitcoin. Entendi. Vacilão, outro vacilão. Mas ele é. Eu entendi que é porque ele Não é acreditava evidente que pra... ele acreditava que aquele era o valor daquilo que e ele assim, tinha. ele Ainda tava achando provavelmente muito na vantagem, né? época, provavelmente na época ele comprou muito barato, valorizou e agora dava pra comprar uma pizza. Uma fábrica de pizzas. Não, na época dava pra comprar uma pizza. Ó, se Ah, ele, achei que se ele agora tivesse um estilo de vida mais saudável, talvez ele estaria aí, ó. Mas vai saber se ele gastou todos que ele tinha. Vai saber, vai que era o aniversário dele, né? E aí É. ele ia Ele dar uma pode ter saidinha comprado, sei na lá, dieta dele. R$10 em bitcoins que se transformaram em $100, né? Tipo, quando o Bitcoin começou, isso acontecia com frequência. Comprou $10 e transformou em $100. A pizza era $30. Ele pegou e ainda tem $70 de Bitcoin. Ainda tem ali 70% do que ele comprou, né? Vai saber se o cara se ele gastou tudo mesmo. É, ninguém pode estar falando assim também, né? É, né? É bem perigoso. Porque, assim, Bitcoin ele é seguro pra pessoa tentar de fora. Mas se alguém botar uma arma na tua cabeça e pedir a senha, assim, ou tu faz a boca dura e morre e leva os Bitcoin contigo ou tu entrega. Tem outras seguranças, né? Tipo, tem como você comprar umas carteiras físicas que o cara pegaria só, você colocaria tipo uma armadilha ali, a pessoa pegaria só 10% dos seus bitcoins. Eu vejo muita gente com medo, né? Nem de pessoas que apontavam pra você, é do Estado mesmo. O Estado pode apontar arma pra você. Ah, tá. De outras formas, né? Não literalmente. Pode usar violência pra tomar, né? São somos. Sério? O Bitcoin? Ele pode querer te hoje em dia é meio que violência. Nossa, né? não é só o Ele Bitcoin, vai te mas taxar o hoje em nosso. dia, O que é taxar. nosso? Ele vai tentar te taxar, porque, por exemplo, se você compra Bitcoin na Binance, que é a maior corretora, a Binance é obrigada a enviar o CPF de quem comprou pro Estado. O Estado vai ver, ele comprou tanto nesse dia, então ele tem que pagar tanto de imposto de renda sobre esses Bitcoins. Tá vendo? Entendeu? E Então, no se tu Brasil não que comprar- tem imposto de renda sobre o Bitcoin? Ou nos Não, outros tem países? vários outros países que tem. Então, se tu não pagar, ele vai usar um tipo de violência contra ti. Ele vai usar uma violência ali, vai te intimar, vai Te tentar multar. bloquear tuas contas. Ah, Também é um tipo de violência, entendeu? Não é só violência física. Entendi, moral, intelectual. Sim. Não é por isso violência que é à um propriedade, problema. na realidade. Aham. É violência ao que é teu, né? Ele vai tentar. por isso que é algo muito Te mais atacar. moral do que simplesmente econômico. Mas assim, como que se define o valor de um Bitcoin, por exemplo? Porque Que você define as pessoas, né? você paga um valor em real, né? Você, vou querer comprar esse 0,00001% de um Bitcoin e ele tem um valor. Como que... As pessoas. Tipo, uma coisa só vale se uma pessoa acredita que aquilo vale. Por exemplo, um diamante poderia ser só uma pedra, só que as pessoas acham bonito. Ele tem algumas utilidades, né? Então ele vale muito. Mas uma brita não vale muito, teoricamente. Ou então um carvão. São carbono. Tanto diamante é carbono, quanto carvão é carbono. A diferença do carvão pro diamante é que as pessoas valorizam o diamante, porque ele é bonito, por causa disso. E tem muito menos do que o carro. E tem menos, também. É mais difícil de achar. Menos. Então, que nem assim, Bitcoin, limitado. O Bitcoin, ele é escasso. E as pessoas acreditam que é uma reserva de valor, é seguro, é só, tipo...
cara está, por exemplo, uma pessoa quiser tomar de ti, ela pode até tentar, entendeu? Mas se tu não der a senha, cara, ela não vai conseguir. A não ser que tu tenha anotado, né? A pessoa vai achar. Mas ela não vai conseguir. Então, é uma reserva de valor que é segura. O dinheiro que tá ali, você pode até perder a vida, mas aquilo dali ninguém mexe. Então, ele tem... As pessoas acreditam naquilo como reserva de valor. E por isso que ele vale tanto hoje em dia. E tende a valer mais. Uau! Eu acho, né? Eu acho. Eu não tô dando previsão aqui, não, mas... Eu acredito que sim. Legal, A gente nunca vendo tinha a entendido. história foi isso, né? Começou a valer mais. Não, pois é, ele sempre valorizou, né? Mas teve momentos de alta, teve momentos de baixa. Ele já chegou a 60 mil dólares, que nem tá agora. E já caiu a 18 e agora tá de novo. Então ele pode cair a 18, né? Assim. E também pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa no mundo, que Bitcoin acabe perdendo muito o seu valor. Descobrindo como quebrar a criptografia dele. Assim. Não é algo assim Que é que a gente, bem difícil. que a gente pense que de tá pensar, perto tá? de acontecer. Aham. Mas vamos supor que aconteça. Ele pode cair e a valer nada, né? Que nem Nada uma impede. moeda fiduciária também. Tipo assim, Então- não é porque sempre valorizou, que aconteceu sempre no passado, que quer dizer que isso vai continuar acontecendo. Mas a tendência Então, é essa. a única coisa que pode fazer com que aquilo lá tenha dinheiro é valha Vale. Ah, tá, vale vale. alguma coisa, seja com que as pessoas têm que acreditar que aquilo vale alguma coisa. Basicamente tudo hoje, Manuel, É assim, É assim só que tem o ser valor humano de é. que porque tu precisa, ou tu acredita. Assim, tu precisa de ouro? Não. Não. Mas se tu tiver ouro, ele tem valor, não tem? Apesar de ele não ter utilidade nenhuma pra ti. Porque tu tem lá uma barra de ouro, aquilo é útil pra ti, porque tu não vai bater aquilo no martelo, tu não vai usar de nada. Mas é uma reserva de valor. Se a gente usasse ouro só como condutor, que é, assim, se for utilidade, a principal utilidade do ouro é ser um bom condutor. Ele teria um valor menor, ou então maior. Mas é porque ele teria outra utilidade. Só que o ouro hoje em dia é reserva de valor. Bitcoin ele é puramente reserva de valor. Ele pode ser até usado para algumas outras besteiras, mas assim, nada de útil. Mas ele é puramente reserva de valor. Ouro não. Ouro não é puramente reserva de valor. Ele tem um pouco de utilidade. Mas a maior parte do ouro do mundo é reserva de valor, igual o Bitcoin é. As pessoas acreditam que aquilo vale muito, porque as pessoas acham bonito. Entendeu? Não é porque vão usar nos fios, vão usar nos celulares que vale muito. Não é por isso. Tem pouquíssimo ouro nos celulares. E nos fios, em fiação em geral, equipamentos em geral, quase não tem ouro. Mas as pessoas acreditam que aquilo vale muito. E é por isso que o quilo de ouro vale o que vale. Então, o que as pessoas que realmente acreditam no Bitcoin, o que elas querem é que muito mais outras pessoas acreditem no Bitcoin também. Assim, você pode querer Bitcoin por dois motivos. Um é investimento. Você pode querer que o seu Bitcoin valha mais. Você comprou na baixa, você comprou hoje com 64 mil, você quer que ele valha mais, chega a 100 mil para você vender e receber seus 100 mil dólares. Se você tiver um, né? Agora, tem gente que quer porque é mais moral, porque quer ter um negócio que é dela, quer gastar o dinheiro que é dela. E isso é bem profundo, se tu ficou pensando assim. Esse negócio moral mesmo é muito profundo. Porque você tem um negócio que é realmente seu. O banco não vai poder bloquear aquilo ali. O governo quiser bloquear a tua conta, ele vai fazer o quê? E Ele vai olhar e chorar. o dinheiro, ele passa, né? Como a gente tava falando aqui, eu comprava 4 babalucos 50 centavos. Hoje em dia, cara, e a tendência do mundo continuar assim? Então, assim, vai chegar um momento que tu tiver um patrimônio enorme e ficar assim com dinheiro, moedas fiduciárias mesmo, aquilo vai valer o quê? Pouca coisa. E o Bitcoin, como é limitado, né? Ele tende a valer mais, né? Tende a valer Quanto mais. mais gente Além, adquirir, mais valer ele vai. às vezes, eu fico pensando assim, não, no futuro as pessoas realmente precisarem do Bitcoin, tá muito difícil de comprar. E hoje em dia, é muito né? difícil você comprar um. Hoje em dia. Nem todo mundo tem 300 e não sei quantos mil reais sobrando pra... Total. Toma, eu vou comprar um Bitcoin. E no passado, assim, que, sei lá, a pessoa Pois é, comprava quando ele assim. era 10 reais, né? Naquela época ninguém queria. E a teoria que a gente tá falando aqui era a mesma. Tipo, a pessoa tinha acesso desses conhecimentos que a gente tá tendo. Mas aí ele pensava hoje, tá 10 reais, eu vou comprar, vou perder meu dinheiro aqui. É tipo isso. Tava preocupado em 10 reais. Mas ele não é porque ele fosse comprar 10, ele fosse comprar 1000, ia dar 100 bitcoins, né? Mas se a gente for parar pra pensar, eu acho que são poucas coisas que você pode investir com que tenha esse valor, né? E tem uma capacidade de De reter de valor, né? de conseguir, tipo assim, de começar a valorizar num
Até ouro, cara. Ouro, assim, ouro tende a inflacionar. Devagar, mas tende. Porque ouro, a gente pode achar uma jazida grande de ouro. A gente tem ouro, que a gente sabe lugares que tem ouro, só que a gente não tem tecnologia para pagar o investimento que vai ser para tirar aquele ouro dali. A gente pode, sei lá, capturar um asteroide que tem muito ouro. Existem asteroides que tem ouro. Que, assim, supostamente, cientistas acham que tem ouro. Uhum. E aí, se você joga muito ouro na Terra, a tendência é a lei da oferta e demanda, né? Equilíbrio. Vai ter muita oferta de ouro para a mesma demanda. Vai aumentar a oferta de um jeito muito rápido. Então o preço vai baixar. Sim. Então o ouro também é muito bom. É porque, assim, ouro ele se provou no tempo, né? Bitcoin tem... A gente tá em 2024, deve ter uns 18, 16 anos, 15 anos. Ouro tem quanto tempo que a humanidade usa ouro? Desde que a humanidade, que a gente sabe que tem ser humano, a gente sabe que o pessoal se adornava com ouro, né? Sim. Se matava, pô. Se matava. Pois é. Então ele se provou no tempo. Ele é mais do que, assim... É um recurso escasso e é bom ter também. Quem tem não acha ruim, não. E quem segurou, ganhou. Sim. 1h30. Ó, você vai dar um monte de corte legal falar de Bitcoin, o Gabriel, pá, o especialista de Bitcoin. Eu Ô, tu pode Especialista. abrir um consultório de medicina, mas também, por exemplo, de manhã se eu é tivesse- medicina. é. Não, calma aí. De manhã... de manhã é medicina e de tarde é consultoria especializada em Bitcoin. Monte a sua carteira conosco. Vocês lembram que a gente tava falando mais Mas cedo eu- do livro Bitcoin Red Pill? Sim. Nesse livro, esse cara, ele abre pra fazer propaganda, entendeu? Tem um médico lá que colocou que ele faz atendimento e aceita receber em Bitcoin. E nem pagou muito por isso. Então tá no livro de todo mundo lá, numa das páginas dos colaboradores. A Sim. propaganda desse consultório desse médico que aceita receber em Bitcoin. Tá no livro pra todo mundo ver. Olha aí. Mas tem um colega que entende muito disso. Até dizer assim, Bitcoin é um investimento. Ele já fica assim, não, não é um investimento. Ele não foi criado pra ser investimento, né? Ele foi Aham. criado, Bitcoin foi criado ali na época da crise de 2008. Que foi uma crise causada pelo governo, aquilo dali. Uhum. E assim, quando ele criou, o Satoshi fez o white paper, que é o primeiro papel de Bitcoin, explicando por que ele fez, o que ele fez. Eu não sei de cabeça. Mas muito do que ele fez foi pra tentar tirar o dinheiro das pessoas do governo. Sim. Da mão de quem não devia controlar o que tu produz, né? Tem nexo? Tem nexo. Ele criou nesse sentido. Uhum. Hoje em dia você pode, mas é claro que você pode fazer arbitragem, né? Tentar comprar e vender pra ganhar dinheiro. Isso aí não tem problema. É. Mas realmente Só ele não quero. foi feito pra isso, mas cada um faz o que quiser. É um verdadeiro cara que acreditava em liberalismo econômico aí, hein? Então É. tá. Ó, Adam Smith, choras. O cara aí que criou o Bitcoin é muito melhor que tu. Não sei não. Talvez é a reencarnação Aí eu acho dele, que né? tu pegou pesado demais. O cara criou toda. Aí deu a filosofia liberal de economia. Aí o outro vem o criou cara de Bitcoin, Bitcoin. Só o tempo É, vai mas dizer Aí pra tu tá, gente, tu tá comparando, tu tá dizendo que o Bitcoin não é tão relevante quanto a teoria do Pois é, mas, liberalismo. mas é Pô, que nem eu tô mas- te falando, a Adam Smith se provou no tempo, mano. É, o Bitcoin Bitcoin, tem é menos de 20 recente, anos. cara. Entendi. É. Mas eu acho que vamos as ver, coisas né, têm que se daqui uns provar no tempos. tempo, entendeu? E se tá se Bitcoin- provando, né? Ele tá se provando por Ah, enquanto. Mas Bitcoin ele não vai ser usado como moeda, né? Ele vai ser usado como colateral. Que é tipo, ele vai ser como ouro para reserva de dinheiro. Só. Porque Bitcoin, o problema de transacionar com Bitcoin é dois, que para mim te transferir um Bitcoin ele pode demorar um pouquinho e ele tem taxa. Então, tipo, o Pix é melhor do que ele nesse sentido. Eu posso pagar com o Pix pra ti na hora, vai cair aí na hora, tu vai receber a transação na hora, foi validada, tudo, o dinheiro igual, sem taxa nenhuma. Bitcoin tem taxa. Então eu acho que ele vai ficar como se fosse o... Tu sabe o que é o sistema SWIFT, né? Pra transferir dinheiro entre países? sim, Pois sim, é. Ou então ouro. Quando você quer mandar ouro pra alguém, você tem que pagar o transporte do ouro, você tem que tomar seus cuidados e tal. Então eu acho que ele não vai virar moeda. Porque não tem como eu querer ir na cafeteria tomar um café, pagar com Bitcoin e ter que esperar 5 minutos quando a rede estiver boa pra transacionar, né? Então ele vai ficar mais como colateral, ele não vai virar moeda, assim. A não ser que você queira, sei lá, eu quero pagar uma casa, um terreno. Eu não sei. A pessoa pode esperar até 24 horas pra transação acontecer, pra ela ver que caiu pra ela. Tem transferência bancária que demora mais ou menos isso aí. Pois é. Mas aí, tipo, tem outras soluções, né? Que a gente fala, Bitcoin é uma primeira
criptomoeda de primeira camada. Aí tem as criptomoedas de segunda e terceira camada, que tendem a resolver esse problema. Ser mais rápidas e ter taxas mais baratas. Uhum. Tem gente que fala que não é criptomoeda, né? Voltamos de novo nisso. Não, ele é uma criptomoeda. Ele, com Salve, certeza, João Ricardo, aquele que me não, com explica. certeza, ele é uma criptomoeda. Só que aí tem o resto que é o resto. Aham. Entendeu? O resto é que o pessoal chama de shitcoin. Entendi. É. Mas Bitcoin é a criptomoeda, assim, ele não foi a primeira, mas ele é a mais relevante, né? É, com certeza. De longe. E é o que tu disse aí, Tanto é o que todas- tempo, ele vai se fazer com o tempo. Já tá se fazendo. Daqui uns É. anos a gente vai ver aí como é que vai estar as coisas. Olha, ela tá falando que ela vai ficar rica de Bitcoin. É, o ciclo é cada 5 anos, né? 2025 dá um... É pra ser o pico do ciclo mas- de 5 anos. É verdade. Mas também não vou parar com o que eu tenho que fazer, né? É. Perde tempo não, estratégia que Emanuel. todo mundo mais gosta é comprar um pouquinho todo mês, né? Que aí você compra tanto na alta quanto compra na baixa. Você É. vai comprar todo mês, vai acumulando. É mais, você Uhum. tem menos risco do que comprar de uma vez. Caraca. Queria que o tio Rafael da Maia estivesse aqui pra conversar com vocês. Alô, tio. É o maior fã do 38 que eu conheço. Nossa, Eu ia falar conheço muito. um também, cara. O João Ricardo que eu falei. É, o 38 ele vê o mundo em... que nem um filme mexicano, né? É, ele usa óculos amarelos. Não sei porquê. Acho que é pra proteger de luz azul. Não, é contra o sistema, eu acho. Acho que é pra luz Porque azul. todo né? mundo usa assim, ó. Aí ele tem que ser diferenciado. Ser contra o sistema já está dentro do sistema, né? É. Você tá aceitando que tem algo que você é contra. Tá bom. E é isso aí. Estou aí. Interessante. Então, é... Pra médico eu acho que vale a pena. Você faz um plantãozinho a mais ali pra comprar de Bitcoin. Vale. Você não vai perder muita coisa do fim das contas. Vale. profundo. É baratinho, com R$2 tu compra Bitcoin. Satoshis, no caso, né? É, depende, né? Eu não Se sei. tu comprar pelas corretoras, você compra qualquer valor. É, bro. Tenho que mudar isso daí também. É, a gente sempre dá uma oportunidade pro convidado recomendar algum livro, algum filme, alguma coisa que ele realmente gosta, que ele acha que as pessoas também têm que assistir, porque o teu gosto é tão Compre em importante Bitcoin. assim. Não, Tá. sério. Bem, mas Quanto isso aí é mais gente válido, comprar, cara. mais eu Isso ganho. daí é válido, tá? Não, mas brincadeira. Ou não. É. E um livro, cara, eu tenho lido muito esses tempos ficção científica. E assim, eu gosto desde que eu sou criança. E é muito bom tu pegar um livro de ficção quando tu é criança, ler, e quando tu é adulto, reler ele de novo. Porque você entende muito melhor. E ficção científica eu acho que é um gênero que estimula muito teu pensamento, assim, pra outras coisas. Essa parte de economia, eles falam muito de ficção científica, fala muito de desenvolvimento da tecnologia, erros, acertos. E assim, faz a gente pensar, né, como fazer o mundo melhor. Então, tipo, um livro que eu gosto muito de ficção científica é Encontro com Rama e a trilogia do Problema dos Três Corpos, que tem até a série na Netflix, eu já tinha lido o livro. São livros, assim, que são excelentes. Como é o nome da série? O Problema dos Três Corpos. A série é menor do que o livro, né? Só lançou a primeira temporada, fez até um sucesso. Mas o livro é sensacional. São 3 livros e, assim, é um autor chinês e eu recomendo pra todo mundo. É difícil se adaptar lendo os nomes chineses, né? A Sim. personagem chama Wang, o outro chama Xiu Li, não sei o quê. Aham. Mas depois de um tempo você acostuma e é uma leitura assim que eu acho que desses últimos anos foi a melhor que eu fiz. Eu tô lendo um livro russo também. Eu nunca sei quem são os É personagens. difícil ler livro de russo. Eu só lembro do personagem principal, que eu acho que é Raskolnikov. E o amigo dele é Razumiquinho. Mas tá aí, galera. Eu acho que se a gente se lembrar, vai estar na descrição do vídeo aí. Sim. A recomendação do livro do Gabriel. A gente vai lembrar, Gabriel. Tá bom. Ficção científica realmente forma o imaginário. Formação do Forma imaginário. e ajuda você a pensar em questão de sociedade. Tipo, 1984, cara. É Não sei muito se eu bom já também. li, Já mas li. aí... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Uhum. Uhum. Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley é Também. quase a mesma coisa. Eu achei ele até mais atual do que o 1984, mas a leitura do 84 é mais leve. E É na uma leitura mais perspectiva gostosa de de Estado você fazer. também, né? Não moralmente, que nem Admirável Mundo Novo. Mas
Eu tava lendo todos os livros do Senhor dos Anéis enquanto ele estava lendo esse livro. Pô, mas também, né, outro Mas Senhor dos nível, Anéis, meu Tolkien. amigo, você tem que, pelo menos dedicação você tem pra ler. Aquele tanto de página que tem ali. E eu li o Silmarillion também, Pois é. que é mais complicado ainda. Eu tinha que ler com a... Não se envergonha não de dizer que é o Senhor dos Anéis, porque não é pra qualquer um, não. Salve Tolkien. É, eu assisti só os filmes. Tá bom. Você que não gosta de Senhor dos Anéis aí, você que tem mau gosto, O meu Manel me amigo. influenciou a comprar o Senhor dos Anéis. Eu lembro que eu falava assim, não, Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis. Eu falei, no dia que eu tava com a minha cabeça. Ela demorou uns... Quantos É, tempo Senhor pra dos ler o Anéis, Hobbit? Senhor dos Anéis. Ela leu, demorou precisa uns falar, 6 não. meses, um ano. Senhor dos Anéis é nível de indicação ao Oscar aí, é outro nível. Harry Potter é uma historinha legal. Criança, não, pô, outro Não, nível. é uma historinha legal, não é? É uma historinha legal. Quando eu entretenimento, tava sim. crescendo, adolescente, tava lançando os filmes do Harry Potter, eu gostava de assistir. Mas Senhor dos Anéis realmente é assim, é outro nível. Harry Potter parece uma novela às vezes. Sim. Eu acho que os filmes do Senhor dos Anéis têm tanto poder quanto um antidepressivo bem potente. É, leitura profunda faz muito bem, cara. É muito bom. Você lê profundamente assim alguma coisa e que você tá gostando. Por isso que eu gosto tanto de ler ficção científica, é algo que eu gosto muito e eu consigo me aprofundar muito na leitura. Muito massa. Principalmente o que eu falei, pelo menos os 3 copos. Se você se aprofundar muito aquilo dali, você entende muita coisa. Tu acha a série boa? Achei boa. Tá bom. Só mudaram alguns personagens pra ficar mais ocidental, né? Woke. Porque. Não, também. Mas pra ficar mais ocidental, sabe? Mudaram Sei. os personagens mais americanos, nomes menos complicados. Quase não tem personagem chinês na série. Ah. Mas o livro é basicamente chinês. Entendi. Pessoas chinesas. Tem um americano lá, mas faz uma merda e. Colocar na minha lista. É. São 3 livros, são muito bons. Não. Mas é isso, tu tem algum... Ah, não, tu já deu teu conselho, né? Que É. compra o Bitcoin. Aí, O galera. Bitcoin faz exercício físico. Ah, faça exercício. E coma mais proteína do que carboidrato, pô. É, se equilibre na alimentação. E falei pra quem tem vó aí, ó. E vó, ô vó, come bem. É, a avó tem que comer direito mesmo. É, falei, vó. Essa mensagem é exclusivamente pra ela. Não dá pra tomar café uma torrada. E nem comer só banana no café da manhã, pô. É, Uns 5 ovos aí. pelo menos uns 5 ovos e umas 50 gramas de patinho, só pra dar uma vitamininha B Só ali. pra começar legal o dia. Potência. Peido. Coitada, né? Mas é isso, galera. Esse é o final do nosso 5º episódio. E foi muito bom, ó. Você pensou que ia entender só sobre saúde e você saiu aqui um expert de Meu red pilizado. E Bitcoin, de acordo com a Giovanna, não é uma criptomoeda, mas é sim. Ela não sabe o que está falando. Vamos ver daqui uns anos, né? Não é de acordo comigo, Emanuel. Mas vamos lá. Mas ela repetiu isso aqui várias vezes no programa de hoje. Valeu, Gabriel, por ter participado conosco. Obrigado, Manel, pelo convite. Foi muito melhor do que eu pensava que seria. Viu? A gente Impressionante. não é pouca bosta, não. É. Valeu, pessoal.